Começando o nosso podcast, Rolandinho. É isso aí. Hoje temos convidados muito especiais. A gente conheceu eles primeiramente através do TikTok. Exatamente. Vindo máquinas muito malucas. Não é, Esse Bruno? denuncia o quanto TikToker a gente tá virando, né, Rolandinho? Estamos um pouquinho TikTokers. E, gente, o Luciano Weiser, é isso? Vizer. Acabou de falar. Luciano No off Weiser. aqui ele ensinou. Era Vizer. E o Tayu, obrigado pela participação, gente, por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que vocês vieram especialmente pra cá, deram um pulo em São Paulo. E eu fiquei impactado em primeiro momento no TikTok. O TikTok é aquela coisa que você tem que parar em 2 segundos pra ver, né? E, pô, Luciano, as suas máquinas realmente é um negócio que você para e fala, mas que é isso? Como é que é? Como é que você entrou no TikTok, cara? Nossa, isso é uma... Bom, primeiro, um prazer estar aqui, realmente, pra gente conversar um pouco, né? Tá tão bom de a gente se encontrar agora, né? Poder retomar um pouco, conversar, falar um pouquinho das nossas paixões, né? E as máquinas é essa loucura, assim, né? E o TikTok, e é muito legal você ter encontrado, né, a gente pelo TikTok, porque é uma coisa muito nova pra gente. E é puxado pelo Tayu, pelos filhos, né? E de poder alcançar um outro público, né? A gente sempre, enfim, teve sempre nas redes sociais, mas é YouTube, Facebook, né, Instagram. Eu sempre notei, assim, que é um nicho muito fechado. É o meu nicho, né? É o pessoal que curte a gente, que segue a gente já há muito tempo. São as pessoas que também nos contratam, que estão lá, os contatos. É a coisa mais, se tornou uma coisa mais oficial. E quando foi pro TikTok, foi uma loucura, assim. Né? Eu até fui pouco resistente, por causa da questão do tempo, né? Curto, tem que ser curtinho, como é que... E larguei pro Tayu, ele que tem trabalhado. A gente não esperava o resultado, né? A gente não esperava. Foi um choque, assim, as primeiras publicações tiveram 200 mil views pra nós. Foi, nossa, o que é isso, Não, pra nós também. Pra todo mundo, 200 mil é bastante, Pra nós foi uma coisa incrível. Chegou a 500 mil, eu digo, não, para. Porque é teatro, eu faço teatro, é uma coisa do olho no olho, a gente conta as pessoas, né? E nós somos um grupo que atinge muita gente. Pelo tipo de trabalho que a gente faz, a gente já tem um alcance maior. Mas o TikTok foi um pulo. E assim, havia uma resistência, porque o TikTok são coisas mais fúteis, não sei o quê, porque não sei o quê. E a gente começou a olhar, não, tem espaço para todo tipo de material ali dentro, né? E entretenimento, cultura, informação, ciência. E a gente foi super recebido, e eu acho muito parecido com a rua. Sabe que isso, para mim, eu tô escrevendo sobre isso. Para mim, tá mais parecido com aquele público que é um encontro desapercebido, que recebe amigo, porque eu apresento nas ruas desse Brasil. Quando a pessoa passa, encontra, vê uma máquina e para e é surpreendida... Você precisa encantar em 2 segundos, né? Ela precisa ser captada, assim, muito rápido, né? Para depois ela se aprofundar, se ela quiser. Então ela vai parar e vai assistir. E eu acho que o TikTok tem funcionado um pouco assim. Esse paralelo que você fez faz total sentido, né? É muito democrático nesse sentido, porque é uma simulação realmente de... O TikTok tá ali, né? Que será que essa pessoa gosta? Vai mostrando de tudo, né? Vai colocando... E isso é legal pra mostrar que... O que eu penso também é que muita gente não gosta de teatro, não vai atrás de assistir uma peça porque nunca teve contato. Porque quando tem contato com uma coisa dessa, assim... num TikTok da vida, ou na rua, quando você tá numa cidade, a pessoa é chamado pelo interesse daquilo. Então, às vezes, é porque ainda não teve a oportunidade de ter contato com aquilo, né? Então, tem muito mais a ver com a distribuição e muito mais a ver com essa oportunidade de estar ali nos lugares, né? Do que com as pessoas não quererem mais, né, teatro, ou não quererem mais consumir essa arte de rua, tá? Eu acho que é muito por aí. E eu acho que também tem isso. A gente sempre teve uma preocupação, assim, de estar se atualizando, tá? Nós somos um grupo de 33 anos, né? Um grupo 33 familiar. anos. 33 anos. Eu e a Raquel, a gente começou, depois vem os filhos, tem os artistas convidados, né? Que participam dos espetáculos. A gente tem espetáculo com 7 artistas. Sabe o que eu queria que você aproveitasse? Desculpa claro. te interromper. Nossa. Explica, então, porque a gente falou que a gente conheceu o TikTok. Quem tá de casa, algumas pessoas não vão conhecer. Então, assim, da onde vocês são, o que é o grupo e que fase vocês estão agora? Só pra galera se... Você quer falar? Não, vai tu, né? Então, nós somos um grupo de teatro. E isso é uma coisa doida, porque no TikTok não sabem que a gente é um grupo de teatro.
Eles veem as máquinas. Isso foi uma questão que o Thail trouxe muito. Vamos por uma outra via, assim, né? Se botar grupo de teatro, sabe? Né? Vamos tentar. Vamos ser estratégicos. Vamos ser estratégicos, né? Então, mas nós somos um grupo de teatro, de rua, 33 anos. O nosso palco por excelência sempre foi a rua, porque começa que nossa cidade era uma cidade que tem teatro há muito pouco tempo. A gente mora em Canoas, Rio Grande do Sul, coladinho de Porto Alegre. E o espaço da rua sempre foi um espaço encantador para mim, porque eu desde cedo venho da construção de coisas. Meu pai construía muita coisa, me dava espaço para construir, destruir máquinas, sempre construir, destruir, aquela coisa daquele que está sempre criando coisas. Sempre tive muito contato com o circo, de assistir circo e de fazer as coisas do circo. Eu já tinha monociclo, malabares, tudo quando era criança. Isso eram os meus brinquedos, que meu pai ajudava a fazer, eu brincava com isso. E a sua família era de artistas também? Só para entender essa influência. Não são artistas, mas davam espaço para isso. Eu muito cedo ganhei bonecos, porque a gente começa com teatro de animação, que é a nossa arte que a gente mais mergulhou, assim. Eu, com 8 anos, ganhei uns marionetes de fios no meu pai. Ele não sabia o que era, mas ele me ajudou a fazer uma empanada, uma caixinha, e eu apresentava na garagem de casa com 10 anos. Que legal. Sabe? Com 10 anos eu já fazia teatro. E isso só foi aperfeiçoando, só fui brincando, fui dando vazão a isso. Quando eu e a Raquel ficamos juntos, que foi uma parceria de vida, de tudo, né, de trabalho e de amor, né, a gente já fundou o grupo e a partir dali são 33 anos que a gente vem buscando entender um pouquinho esse nosso fazer, entende? Porque eu me apaixono por uma coisa, mergulho e vou pesquisar e vou. Então, nesse caminho, eu pesquisei muito teatro de animação, que é o teatro de bonecos, né? Que é uma arte, assim, muito contemporânea. Que é esse tipo de boneco que é o como é que chama isso que você opera fios, por cima? De fios? Marionetes. Não só isso. Todos, não só isso? Todos. Eu sempre pesquisei muitas linhas no teatro, né? Então, bonecos de manipulação direta, que esses, que, né? Bunraku, que é uma técnica japonesa. A pessoa tá no escuro, às vezes. Luvas, eu tinha um espetáculo já com luvas, marotes. Animatrônicos, coisas assim também. Isso veio mais adiante. Entendi. Então, a gente já teve o primeiro espetáculo, foi isso, mas a gente misturava as coisas. Porque eu sempre gostei muito de circo, faço acrobacia, sou malabarista, sempre fiz isso tudo. Então, no teatro de bonecos tinha acrobacia. Opa, o pessoal já ficava assim, sabe? E qual que era essa pegada? Era uma coisa mais infanto-juvenil? Era para adultos? Pra tinha um toda a público-alvo? família. Era para toda a família? Para toda a família. Entendi. Porque a rua era uma coisa bem humorada? Como é que é? São espetáculos que tem um pouco da questão do humor, mas ele é muito mais sutil. Entendi. Tá? É muito mais sutil, é muito mais poético. Tem muito a ver com as imagens. A gente, desde que você focou muito mais na questão da imagem, do movimento, dos sons, do que na palavra, por exemplo. E a partir de 15 anos, a gente eliminou a palavra dos nossos espetáculos, por exemplo. A gente só trabalha a partir de sons, da plasticidade, né, dos ruídos que os próprios objetos dão e dessa dramaturgia que a gente foi entendendo. Com o passar do tempo, eu fui entendendo que a coisa das construções das cenografias, para mim, tinha um peso maior. Não era apenas uma cenografia, um fundo, esse cenário, não. Cada coisa tinha uma intenção. Ele ajudava a construir a minha história. E aí eu fui entendendo que aquilo ali era meu foco. Então, a partir dali, eu fui cada vez mais mergulhando nesse encontro desses objetos. Mas são 35 anos fazendo máquinas? Ou não? Sim. Assim, elas não eram foco no começo e depois começaram. Eu acho que em 2007 a gente ganha um prêmio e constrói um primeiro espetáculo, que aí eu paro. Até então, nem se tinha muita ideia que tinha dinheiro para projetos. Era assim, a gente fazia loucuras, assim, né? E se apresentava, era por cachê e não tinha. Em 2007 a gente ganha um primeiro prêmio e pode parar para construir um espetáculo. Que é que deve dar muito trabalho construir esse muito espetáculo. Tempo. Então, é um espetáculo... A gente demorou 3 anos, por exemplo, a Automáquina. Eu construí durante 3 anos. Eu pedi 3 vezes a prorrogação do prêmio. Porque é uma coisa gigante. Mas, então, é isso que eu queria saber. A gente tá falando, então, de espetáculos que envolvem máquinas, envolvem criações suas. A gente viu no TikTok algumas criações que são fantásticas. Eu vi uma asa feita parece o Tim Burton brasileiro, né? Você gosta de ser chamado assim? Eu adoro. O meu paralelo é o Hugo Cabret brasileiro. Hugo Cabret. Você chegou a assistir esse filme, né? Hugo Cabret. Então, assim, eu fiquei meio assim, caramba, que coisa espetacular. Mas eu fico imaginando, vocês são
itinerantes, né, de uma certa forma, estão pelo Brasil inteiro. Então eu queria saber qual que é a dimensão que essas máquinas podem chegar e também esse desafio logístico porque uma coisa eu mexo um pouco, né, gosto também disso. Uma coisa é você montar pra funcionar no seu quarto. Outra coisa é você montar um negócio que sobrevive a uma viagem. Então eu queria saber um pouco disso. Qual que é o tamanho, a dimensão? Será que dá pra colocar automáquina aí? Acho que rola. Qual que é? Tá nas fotos? Acho que é o primeiro vídeo. É o vídeo que tá aberto aí. Porque aí a gente já consegue ter um pouquinho uma noção, assim. Eu tô até com um pouco de medo, assim. Porque é o primeiro mais do mergulho, assim mesmo, né? E que a partir daí a gente viu que não tinha mais volta. Pode deixar a tela cheia. Nossa. Sensacional. E você monta isso no seu quintal, tipo isso. A gente tem um galpão. Um galpão, tá? Que é o nosso ateliê, assim, que cabe dentro do galpão. Que cabe dentro, ela cabe montada dentro. Tem 7 metros de altura. 7 metros de altura. É quase um galpão de escola de samba. E tem uma coisa instrumental envolvida também, né? Esse é um espetáculo muito... Ela é uma grande máquina sonora. Pode ver, tem bonecos, autômatos, tem... É creepy, né? Alguma coisa meio assim... Você para pra olhar que você fala, não, isso aqui é meio steampunk, sei lá, é uma coisa muito mais... É muito legal isso que vocês falam, que vocês trazem essas referências, que é algo que, tipo, a gente recebe muito, sabe? Lembrei de Coraline, lembrei do Tim Burton, lembrei do Cabreiro, nossa. E é muito legal porque são coisas que a gente assiste, né? Mas você sabe que não é exatamente. Você comparado com isso demais, né? Tem uma brasilidade envolvida nisso aí, que é isso que eu achei o mais legal, porque não é tipo... Porque quem olha assim pode falar, não, tá, entendi as referências, mas não, acho que é uma coisa que tem muito um DNA de vocês, assim, também, né? Então, isso é uma coisa legal, perceber isso, sabe? Porque é brasileiro, né? É nosso aqui, sabe? Então, eu nunca me fixei nessas pesquisas dessas linguagens. Eu adoro, assisto todas essas referências, estão em mim, eu sempre reverencio elas, mas eu não sigo elas. É muito orgânico o meu processo de construção desde cedo. Eu não sou engenheiro, sou engenheiro das engenhocas, né? Eu fazia serviço social. Não é engenheiro, mas em casa deve conseguir arrumar as coisas, né? Eu economizo. Eu fico imaginando a torradeira que pula impressão imprime texto, a impressora que sai omelete. Deve ser uma doideira. Tem aquele filme com Glump, que é a geleca, que o cara é um construtor. Eu vi uma sala lá dele que ele tava construindo as coisas, parecia aquele quarto do De Volta pro Futuro, primeiro, quando mostra a sala do Dr. Brown, sabe? As coisas todas automáticas. Na hora vocês vão ter que ir lá conhecer, porque começa pelo espaço. É um espaço muito bom de estar lá. Eu gosto, porque eu tenho que me sentir inspirado quando eu entro no galpão. É um lugar maravilhoso. Deve ser maravilhoso. É maravilhoso. Eu gosto muito de luzes, que é a minha... Então eu tenho luminárias, construo luminárias. Eu deixo o ambiente sempre legal para mim poder, enfim, tá muito possuído de criatividade para poder criar. A gente tem medo de acordar um dia e ter sido transformado numa luminária lá em casa. Você imagina alguém transformou os filhos na luminária, tranquilo. E é muito bom lá porque eu me acordo de madrugada, né, cara? Eu posso me acordar de madrugada, eu abro uma porta, eu tô no meu galpão, saio da minha casa, acordo com sonhos. Não, você adaptou a sua vida em volta dessa coisa, né? Porque assim, a sua família entrou de cabeça, eu quero entender isso. Do meu visual, que ele porque eu trabalho muito com a questão desse construtor. Claro, eu vou direcionando ele para cada coisa, mas na verdade é uma história desse construtor. Ele é um personagem dessa... Às vezes eu vou para frente. Nunca te chamaram para fazer cinema, para fazer um vilão meio... Olha, estamos aí, né? Não é? O vilão do Sonic. Já fizemos algumas coisinhas, voa numa máquina. O trabalho da gente consome muito a gente, sabe? Então, por exemplo, esse espetáculo foi 3 anos que a gente construiu. Quando terminou, eu não sabia como eu ia levar ele para a rua. É isso, porque o construtor, ele é esse Deus, ele acha que pode construir um mundo. A história é isso, né? É a história de um personagem que construiu um mundo e saiu para a rua. Eu posso viver nesse mundo isolado aqui dentro? Ele conta essa história. O que acontece? Aí acontece coisas ali que as pessoas começam a entender que não, peraí, não é bem assim. Ele vai precisar uma hora sair para fora, ele vai... E conta essa história, esse homem que leva, né, esse mundo nas costas. E o construtor é um pouco isso. Ele vai. Se alguém não disser... E esse espetáculo tem a direção do Jacques Zambelli, que é um parceiro. 3 anos, ele chegou um dia... Chega. Não, chega. Acabou. Porque não dá.
Nós vamos ter que abrir a porta já para poder sair. Porque tu vai subindo, vai crescendo, vai vendo possibilidade, aquilo vai aparecendo. Aí eu sonhei um dia, cara, ele sonhou, cara, tinha que ter uma vaca voando, mas ele falou assim, solto. Na outra semana ele veio, tinha uma vaca voando. Entende? Não tinha não, assim, não pode fazer. Não, a gente realiza, de algum jeito vai realizar. E qual que é a dificuldade, Luciano, pra conseguir verba, incentivo? Porque deve ser caro pra caramba fazer isso. E no começo também deve ser muito difícil conseguir o incentivo, né? É difícil esse motor começar por uma coisa que deve custar, né? No mínimo, muito tempo. Muito tempo, muito investimento, precisa muito desse ócio criativo também, né? E é muito difícil, a gente no Brasil, assim, a gente passou por uma fase que foi, eu acho que a fase que a gente conseguiu construir, sabe, o espetáculo. Ainda é muito sofrido, assim, porque daí a gente tem que fazer loucuras, às vezes, sabe? A gente tenta preservar, ter tempo para técnica montar, é muito, muito tempo. Assim, um espetáculo a gente fica 12 horas na rua, sabe? Então, para quanto tempo de apresentação? Para 1 hora de E montagem e desmontagem depois. Montagem, desmontagem, e a gente chama de instalação. Porque desde o momento que a gente chega, forma a roda. Né? E as pessoas ficam perguntando. É a nossa função de cada um dos técnicos. Inventar uma história diferente. Eles também estão ali para isso. E vocês precisam puxar energia? Ela é toda autossuficiente. Ah, é? Com baterias, tá? Que legal. Toda. Que foi anos até resolver. Loucura. Eu fico imaginando no Brasil, coisas, né? Porque no começo você chegava com uma tomada e falava... Então, nunca foi. Tinha cabo de energia extra ali, caso desse algum problema, tinha que sair correndo ali. E assim, muitos problemas. Porque quando começou a andar, nossas estradas, né? Aí, imagina, nós saímos do Rio Grande do Sul, fomos pra Bahia. Eu ficava assim, como é que vai chegar isso lá? Porque ela parece uma coisa bruta. Né? Ela é bruta, mas tem coisa muito sensível. E vai de caminhão. Cara. E é tudo em caixinhas. Vai tudo desmanchado e ela em 2 partes. E você tem esquemas malucos de como montar isso de novo, com desenhos e... Nossa, você já pensou numa máquina que monta as máquinas? Já pensei num botão, né? O pessoal sempre, mas quando é que vai sair o botão? Aquele... Não, aí, porque depois de muito tempo eu fiquei desenvolvendo as formas de montar e desmontar. Depois de pronto, é agora, desmonta, aí os guris, se esse parafuso fosse soldado, e aí eu vou melhorando essas coisas durante o... Porque é uma coisa que eu não posso... São seus umpa-lumpas? Isso. Só que a questão da altura é ao contrário. É ao contrário. São filhos gigantes que montam pequenos circuitos. Mas olha o tamanho das coisas, se eles fossem pequenininhos, ia dar, cara. É uma loucura, sabe? Fazer isso no Brasil, eu digo que esse espetáculo é muito... É único, assim, sabe? Tem poucas propostas aqui no Brasil de espetáculos assim. Tem alguns grupos que trabalham com umas coisas menores, tem grupos que trabalham com coisas grandes. Lá no Rio Grande do Sul a gente tem um grupo que chama A Terreira da Tribo e Nós é o que Travês. É uma outra linha de trabalho, mas também trabalham com coisas grandes. E outros grupos que a gente tem aqui, o Galpão, por exemplo, são grupos grandes, mas assim, de estrutura, desse tipo de linha de teatro-máquina que hoje a gente chama e se reconhece, pouquíssimos, quase único, sabe? É um pequeno milagre, na verdade, porque assim, eu acho que inclusive chamou muita atenção no TikTok, porque quando você vê a máquina e você ouve a pessoa falando em português e você entende que aquilo é no Brasil, pra mim esse foi o maior choque. Porque assim, a máquina é muito impressionante, independente de quem tivesse feito, né? Ela é muito, não impressionante pela funcionalidade, pela estética, né? Muito legal aquilo. Aí você ouve alguém falando em português e fala, não, você tá brincando que foi alguém no Brasil que está criando essas máquinas incríveis. Foi essa mesmo, porque a gente tá esperando que... Por exemplo, eu quando era criança, eu assistia Castelo Rá-Tim-Bum. Hoje em dia a gente trabalha com cinema, com séries e tal. Eu olho pra trás e falo, bom, Castelo Rá-Tim-Bum foi um milagre. Como que pode ter a conjunção de tantas mentes brilhantes e verba e espaço e crédito para um negócio que é totalmente baseado, né, numa criação brasileira? Maravilhoso. E quando eu vejo coisas assim, eu acho que tá meio no mesmo... Feito com amor, né? É tão legal que lá do TikTok, a maioria colocando assim... Cara, isso é a onda Castelo Rá-Tim-Bum, esse cara é o Dr. Vitor, né? Não sei o quê. E é muito interessante porque tu já dormiu no quarto do Nino. E eu já dormi no quarto do Nino. Dormi no quarto do Nino. Que história é essa? Porque a gente tem um amigo que é Cisco. artista plástico, Cisco, músico e cineasta também, e ele alugou
Durante 5 anos ele morou na cúpula. Onde que é gravavam. aqui. Dava pra alugar? Era um Airbnb a cúpula, sabe? Ele ficou 5 anos na cúpula, que era ali o quarto da Da Morgana. Da Morgana, né? E depois os dois que subiam pro quarto do Nino. E eu dormia no quarto Que do Nino. legal, que legal. Linda a cúpula era. Ele ficou anos lá, eles legal. fizeram um trabalho lá muito legal, né? Mas sei lá onde é que eu E tava. legal a questão que tu falou que legal que vê que é no Brasil, né? E muito interessante que algumas vezes a gente apresentou em festivais aqui em Porto Alegre, eu acho, que a gente ia apresentar depois de um espetáculo francês. Achavam que vocês eram E gringos. daí chegou uma mulher e começou a falar francês com a minha mãe, né? E daí a mãe, mas eu não falo francês. E ela era brasileira, a mulher. Sim, a mulher brasileira veio falando em francês que achou que a gente era Como de não tem fora, falas, né, durante o espetáculo, então eu imagino que seja fácil de confundir isso, né? E eu estava completando a questão, então, de grana e de financiamento. Aí a gente, por muito tempo, assim, a gente circulou para os festivais. Tem muitos festivais grandes no Brasil. Foi uma conquista também, porque também tinha uma coisa assim, os festivais levavam um formato de trabalho com um cachê específico e nós completamente fora. Não tínhamos. Porque uma coisa que a gente definiu já nesses trabalhos maiores era assim, a gente só tem como ir assim. Não dá pra improvisar. Eu não posso improvisar. Dá pra levar num outro caminhão. Não. Com dinheiro já é complicado. Sem o exatamente. dinheiro já acho que é impossível. É um né? caminhão especial que carrega, que é todo com molas especiais, rebaixado, porque é muito alto, então ele é rebaixado. Nós não encontramos outro caminhão. Então eles querem, dá pra dar no processo logístico. Não dá. Só dá para ser esse caminhão. Dificulta, e aí isso fez com que a gente fosse conquistando. Então a gente mandava para um festival num ano, os caras enlouqueciam, não conseguiu levar, no outro ano se preparava para levar. Assim a gente foi conquistando o mercado. E a gente conseguiu circular boa parte, assim, né? Depois, assim, as entidades, né? Sesc, SESI, Itaú, Cultural, que são quem agora tá muito difícil, né? E alguns editais que a gente ganhou, que são editais do governo federal, ou estadual, municipal também, que são editais para circular. Né? Então a gente pode circular, a gente tem um projeto que chama... de Porto em Porto. De Porto em Porto. O que é um edital para circular? É um edital de circulação de espetáculos, que leva os espetáculos para cidades. Para apresentar em outras cidades. Para apresentar em outras cidades. Perfeito. Tipo assim, a Petrobras tinha nossa, que volte... que era maravilhoso. Daí são festivais, são editais com um aporte legal, sabe? Que tu realmente pode fazer um troço bem feito, contratar um grupo local para te receber, para ajudar a fazer divulgação. E é impressionante como isso é o que viabiliza, né? Sem um investimento, esse tipo de investimento em cultura, é impossível outros Lucianos ou Luciano viver, né? Vocês conseguirem... E essa questão intelectual... E faz com que o dinheiro retorne quase todo. Mais até. Já tem cálculos disso, né? O governo dá esse dinheiro e ele se multiplica. Não, e é imensurável. Fica imaginando, porque eu fico imaginando assim, eu sou do interior de São Paulo, eu vim de uma cidade pequena, 30 mil habitantes, chama Socorro, aqui no interior. Eu fui pra esse lado de tecnologia e de vídeo e tal, por coisas muito específicas que me impactaram, porque é diferente, né? E o Brasil acontece nos municípios, nos pequenos municípios, parece que é só em São Paulo, mas não é, né? Tem um Brasil aí que é de poucas oportunidades e... Para uma criança que tá numa cidade menor e recebe um espetáculo como o seu e vê uma máquina dessa, pode ser inspirada tanto a ser um grande artista, como você é, quanto a querer ser um engenheiro, quanto a achar fascinante o funcionamento, né? E despertar nela um negócio. Não, então eu quero um kit, eu quero ligar essas molas, eu quero fazer isso acontecer. É aquela coisa que a gente fala da fuga dos cérebros do Brasil e de como a gente, né, essa dificuldade que a gente tem de engajar a juventude e tal. Eu acho que começa muito daí, dessas inspirações. Quais são as inspirações nacionais? Por isso que no TikTok chama atenção vocês. Porque qual que é a inspiração nacional que um jovem pode ter pra entrar nesses campos, né? É nisso que eu vejo um valor imensurável. E é muito legal que tu pensar, imagina chegar um espetáculo desse numa cidade de 30 mil habitantes. O Planetário, quando chegou na minha cidade, sabe? A gente ficou maluco. É muito incrível, assim, é muito emocionante. E uma das coisas que eu acho mais legal, assim, é as pessoas ver que tem outras possibilidades. Sabe, seja o que tu vai fazer. Possível, né? Que é possível fazer outras coisas, eu posso imaginar outra coisa. Sabe, no TikTok tem muito agora, porque as pessoas têm comentado demais. E muitos falam disso. E até muitos que, mexe com o Arduino, tem que pensar, cara, eu posso fazer outra coisa com o Arduino. Eu achei um comentário muito legal esses dias, que foi...
Ah, então quer dizer que o trabalho que eu queria ter quando eu era criança realmente existe. Ah, maravilhoso. Isso, O trabalho que eu sempre sonhei, cara, né? Olha, sabe? Ou quero ser o teu neto. Pô, neto já tá, mas tudo bem, né? Que coisa sensacional. E como é que é chegar numa cidade distante, um lugar que não tem muito acesso à cultura? As pessoas, a gente tava conversando, né? Elas imaginam que a máquina tem uma função, e eu acho que todo mundo deve ficar olhando e falando, tá, mas pra que serve isso? Sim. Como é que é isso? Porque a arte Isso não é tem muito função, legal. e a gente não tá acostumado com arte, né, no Brasil. E principalmente quando é essa coisa das maquinarias, né? Porque daí parece que tu... Por instinto, né? Tem um conto muito incrível, não vou lembrar de quem é agora, mas é um conto que ganhou muito prêmio, que ele conta a história de uma máquina que chega numa cidade do interior, eles montam, é muito parecido, tá? Chega alguém lá, 3 caminhões, montam uma máquina, ninguém sabe o que é, nem o prefeito, nada, os caras vêm, montam, passam madrugada, montam, vão embora, e fica aquela máquina. Ninguém sabe para que é, ninguém sabe a função, ela não faz nada, é um troço gigantesco que todo mundo passa a ter uma relação com essa máquina incrível. E não, virou assim, sabe, o ponto de referência, limpam. Selfie na máquina. Selfie, limpando, a prefeitura assume ela, não sabe o que é, mas assume, põe em segurança, começa a limpar, e vai, e a vida começa a passar em função dessa máquina. E, bom, tem muita coisa, eu vou... Mas no final, uma pessoa da cidade fala assim, tomara que um dia não chegue um engenheiro esperto, entre embaixo dela, ligue um botão e diga que tem uma função para essa máquina. Que daí acabaria tudo que ela construiu esse tempo todo. Que era despertar a imaginação, fazer as pessoas, sabe? Então, eu acho que tem um pouco isso, assim. Os nossos espetáculos têm uma carga, assim, também dramática. Então, assim, quando a pessoa for captada primeiro e se deixar levar, ela vai sentir outras... E, assim, às vezes as pessoas se pegam num detalhe daquilo tudo. Porque o espetáculo é impossível... tu conseguir ter os nossos espetáculos, tu ter uma ideia, era sobre isso. Não, são várias coisas. Cada um tem uma interpretação diferente, né? Então, às vezes a pessoa fixa no coração, naquele coração. A pessoa chega e fala, entendi o que vocês fazem. Era isso. Uma vez, a gente tem essa vaca que fica lá em cima, ela é toda recortada, e uma vez uma senhora ficou indignada. Ela disse, eu não vou assistir. Porque eu tenho certeza que tu vai o quê? Comer essa vaca lá em cima? Daí eu disse pra ela, assiste o espetáculo no começo, assiste depois. E aí ela assistiu e depois veio comentar assim, nossa, tu botou... ela era a vaca alada, o melhor lugar. E eu acho que é um pouco isso, assim. O trabalho é pra isso, né? Então eu não posso me indignar com essas perguntas, assim, claro. Serve pra alguma coisa? Com reação, eu sempre digo, não, serve para o que tu quiser, né? Serve para o que tu quiser. E como a gente tem, assim, muito material que a gente pode conversar depois, assim, essa coisa da onde eu tiro essa matéria-prima para a construção das máquinas, tem muita coisa que tá no imaginário coletivo, né? E são coisas que aí fazem referência à vida de cada um diferentemente. Se tu vê uma roda de bicicleta ali, pode ser que isso te remeta a alguma coisa. Quando eu andava de bicicleta, quando eu caí, quando a minha mãe... né, tu vê um prato, tu vê... São objetos afetivos, né? São muitos objetos que têm relação. Agora, nesse trabalho, que a gente está mais mergulhado ainda, tem uma máquina antiga, o pé de uma máquina Singer lá da década de 20. Pô, tem gente que chora olhando o espetáculo. Eu vi no TikTok você falando que é feito com pé de máquina Singer. E minha mãe tinha pés de máquina Singer em casa, né? Meu pai guarda. E eu acho interessante, porque as máquinas têm isso, né? Hoje em dia a gente não vê mais máquina. Então máquina parece que é uma coisa um pouco do passado, uma solução futurista, antiga, um mundo que ia assim, cheio de máquinas. E na verdade eu acho que, né, com a tecnologia eletrônica, com tudo, as máquinas foram encolhendo, né? E vocês, como é que vocês foram lidando em 35 anos com a evolução da tecnologia? Aí tem isso, né? Então, depois que a gente passou da automáquina esses anos todos, ela nos absorveu muito, porque ela realmente era muito, e depois a gente, de bastante tempo, agora em 2015... 2015, a gente ganhou um outro prêmio. Não, a gente escreveu o prêmio. Escreveu e ganhou em 17, né? Eu acho que 17 e 18. Que foi terminar em 19 e depois pandemia. Que é a última invenção. Aí eu já estava num processo... na verdade, a gente escreveu esse prêmio pro Itaú Cultural, o projeto Rumos. Que é um projeto assim, que teve 12 mil inscritos para sair 100 projetos. Caramba. 12 mil para sair 100.
muito, assim, é um projeto grande, super, tu passa para 1 ano e meio da tua vida e poder trabalhar. E nesse projeto que a gente escreveu, fui eu que escrevi junto com a minha mãe, principalmente ela, né, eu auxiliei, e a gente excluiu ele, porque ele tem um pouco de... Claro, a Automáquina é o grande projeto dele, né, então sempre foi muito tudo também em cima da Automáquina, projetos para a Automáquina e tudo. E a gente pensou que, vamos presentear ele de alguma maneira, vamos fazer um projeto em cima da pessoa, do Luciano, né. Que legal. Então a gente pensou muito nessa relação que ele tem com esses objetos antigos, que é muito interessante ver o meu pai indo num ferro velho, por exemplo. Porque tu vai no ferro velho e tu vê um monte de peça jogada, estragada, tu não sabe o que fazer com aquilo. E daí ele me pega, a minha mãe adora sempre falar isso, ele pega um braço de um abajur, parecido com isso daqui, tá? E daí ele ficou mexendo assim, uma asa. Quando você era criança, você achava que o pai de todo mundo fazia máquina? Como é que foi descobrir que seu pai era muito diferente? Que você tinha uma casa diferente. Cara... Ou foi normal pra você? E são quantos irmãos? É isso que eu queria saber também. Eu e mais meu irmão mais velho, né? E, nossa, a gente sempre já cresceu nesse ambiente, né? Artístico, muitas coisas sendo... Não só máquinas, né? Mas muita coisa artística mesmo. Quadros, esculturas, bonecos, de tudo que é lugar do Brasil, sempre teve... Então foi sempre um local muito criativo, assim. Eu acho que a experiência é ótima, óbvio, né? Porque a tua imaginação vai pra qualquer lugar daí, né? E feira de ciências da escola, você sempre ganhava? Explica pra mim. Isso é interessante porque sempre adoravam os nossos projetos. Do meu e do meu irmão. A gente construía coisas loucas, assim. Tipo o que, assim, dá um exemplo? Nossa, uma vez eu fiz um protótipo de uma usina eólica. Na 4ª série, né, Ronaldinho? Era figurinos pras festas figurinos, pá, a Raquel é figurinista, né? Então sempre arrasava, né? Puta, que legal. E uma coisa que é legal, assim, desde cedo a gente levava ele pros festivais. O festival de teatro é uma coisa incrível, assim, festivais internacionais, que a gente teve contato com muita coisa de fora, a gente tem muita influência de grupos. Porque aqui a gente não tá tão habituado com o festival de teatro. Aqui não muito, festival né? de cinema se fala muito. Quando você falou festival de teatro, como é que é um festival de teatro? Desculpa a ignorância. Como é que é? São festivais que acontecem mais ou menos aí, em média, de 5 a 10 dias, com grupos de todo o Brasil e de fora, muita coisa de fora, a gente conheceu grupos incríveis, inclusive um dos grupos que é nosso amigo hoje, que trabalha também, que é o do Antigo e Barbuda, que era um dos que participava do Royal Deluxe, sabe aqueles bonecos gigantes franceses, que são eu a girafa, o elefante. Esse grupo a gente conheceu um deles, que também era engenheiro desse trabalho. A gente teve contato com muita coisa de fora. Vocês se apresentaram fora várias vezes já? Não. Não? Não conseguimos ainda. Mas como assim? Não é verdade? Como é que todo mundo nos cobra. A gente já perdeu passagens, perdemos por não conseguir embarcar as coisas. Ah, tá. Imagino que a maior dificuldade seja a logística. A carga. Nunca conseguimos apoio aqui no Brasil. Porque teria que ir num avião específico, teria que ir num... Você imagina um tour na Europa disso, que incrível. Seria Eles iam maravilhoso. ficar apaixonados. E a gente já tem contatos, tem um festival muito grande que é em Charleville-Mézières, que é com muitas coisas assim. E a gente não tem Praga, aqui no né? Brasil... acho que quando a gente estava começando, desabou isso tudo, né? A gente perdeu todas as possibilidades do Brasil da cultura. Qual seria o processo? A dificuldade é porque teria que ser um avião comercial? Eu acho que tem, por exemplo, o Automáquina, teria que ser navio, né? Entendi. Tem que ser navio. Tem que ser um container. É muito grande. Que pariu. E aí você fica sem apresentar enquanto esse objeto tá um viajando. mês fora. Então, tem que fazer uma turnê mesmo, né? Aí a gente, assim... Sempre optou, sabe, uma coisa, vamos explorar aqui o Brasil. Mas vocês podem ainda. fazer como o Sandy Júnior, né? Daqui, assim, mais pra frente na carreira, vocês fazem uma turnê internacional. E eu já penso, e daí deixo lá algumas coisas. Deixa replicar, né? Deixa todo mundo no museu lá. Que não existe isso, eu imagino, né? Cada peça existe como refazer, não, né? Porque cada... Esse é o grande, porque alguns às vezes entram em contato com a gente assim, dá pra fazer aqui? Uhum. Eu disse, não dá. Dá, eu moro 15 anos aí, conheço. Se eu ficar aí um ano, eu posso construir, não tem como. Então, e a maioria dos grupos, a gente tem amigos assim que vão, e realmente esse é o processo. Eles reconstroem o trabalho lá.
Mas daí, enfim, projetos diferentes lá, madeira, com coisa que é a possibilidade. O nosso não tem como, e a característica é realmente essa, né? Eu acho que tem a ver com os objetos que estão disponíveis nos ferro-velhos do Brasil. Porque é isso que dá o aspecto, Mas né? imagina os ferros velhos da Europa que você não encontra também, de objetos de 2.000 anos lá, né? Nossos a programas diferente. preferidos é o trato feito, né? Aqueles caras que vão nos containers antigos, e aí ele tem que dar um lance no container, só que sem ver o container todo, tá ligado? É legal. Ele só tem que Eu olhar sou um o rato container. desse espaço, eu conheço muitos ferros velhos e briques e importantes, assim, que a gente já sabe, às vezes nos liga, tá, chegou uma coisa estranha aqui, vem olhar, né, porque a gente tá Chegou uma coisa estranha, é ótimo. sempre garimpando. Você nunca sabe se é Mas Césio. é isso, né? É isso que o Thaí falou, tem que ir andando, sabe? Não dá pra ir uma vez só, porque o ferro velho às vezes tem lugares inacreditáveis, é muita coisa. Então tu chega num dia, tu não enxerga. Tu vai lá 1, 2 dias, aí tu consegue enxergar as coisas. Porque eu tenho uma coisa assim, a coisa tem que me puxar. Não é Ela que te chama. É ela que me chama. Eu quero voltar, sabe? Eu quero fazer uma outra coisa, né? Eu já fiz a minha vida toda, eu moí carne. Quero fazer uma outra coisa. Tô aqui, me leva, me faz eu fazer uma máquina de voar passarinhos, sabe? Essa é o que eu percebo dessas máquinas e tento potencializar, sabe? Como é que uma máquina que batia com uma coisa firme eu posso transformar em poesia, eu posso trazer... E aí, quando a pessoa vê isso, é um choque, assim, sabe? Às vezes uma máquina que ela usou, né? Por exemplo, uma máquina de costura, que tem histórias lindas, histórias pesadas, gente, né? Então, quando a pessoa vê aquilo, ela é tocada sentimentalmente, ela abre espaço para poesia, para imaginação, para aquilo que eu estou oferecendo para mim, porque eu faço, né, uma interação ali, uma modificação, eu interfiro nessas obras, nessas máquinas, né, e dou uma possibilidade de caminho, mas não é único. Ele vai depender daquilo que a pessoa tem. Se a pessoa tinha uma relação complicada com aquela máquina, vai pesar na história E dela. tem uma preocupação do seu processo de manter uma identificação do que ela era? Sim. Sim. Pra comunicar mesmo Eu aquilo. quero que as pessoas identifiquem ela, né? Tipo o gato depois. Mudar vamos ver, totalmente, pintar Não, a peça. não. É. Ou desmembrar muito O a mais ponto de ser terrível uma... é quando tu chega no ferro velho e o cara pintou Ai. a máquina. Original, assim. Puxa, o cara pintou de azul, cara. Sabe? Tu vê que não tem como tirar aquela tinta. Eu gosto da ferrugem, trato, mas eu quero a ferrugem, eu quero essa história, eu quero o ruído. E Luciano, em algum momento da sua carreira você prestou serviço, você foi um artesão, você fez cenografia pra cinema, porque, assim, eu olhando suas máquinas, eu imagino que as pessoas devem vir assim, falar, legal, eu queria fazer então um cenário pra um filme, pra um teatro. Tem Aí- muitos convites, não consigo fazer, sabe? Nem por muito dinheiro? Olha, Ah, não, tô perguntando de ter... muito dinheiro nunca aparece, Nunca né? apareceu, né? Mas assim, de cinema... Não, deve eu já ter fiz cinema. alguma coisa. O que eu tenho feito mais hoje, assim, e tenho feito bastante, eu chamo assim de uma tutoria, sabe, de grupos. Eu tenho sido chamado para trabalhar a direção de arte e tentar descobrir um caminho com esse grupo, sabe? Com várias produções, aqui em São Paulo já fiz alguns grupos, lá no Ceará. Então, eu tento que eles entendam um pouquinho desse processo. Porque essas máquinas é uma coisa assim, porque eu trabalho muito no teatro. O cara construir uma máquina, ganhar uma máquina delas para atuar, ele não vai conseguir. Não tem, ele tem que entender um pouco disso. Tem que saber. Eu conserto máquinas em cena, sabe? Por exemplo, a ligação que eu tenho com o Thaí, que é o técnico hoje da Automáquina, é assim, ele faz comigo o espetáculo. A Automáquina é só eu em cena, né? Mais 7 em volta. Porque estraga coisa. Eu tenho que conhecer aquilo. Não é um acessório. Não, é outra Ela tá a coisa. serviço do próprio É outra espetáculo e coisa. ponto final. Ela é o personagem. Ela é o personagem. Então eu quando eu faço e acompanho o trabalho desses grupos, é isso, fazer com que eles construam, vamos também fazer um caminho na cidade, vamos encontrar os ferros velhos lá, e tem saído coisas incríveis, assim, e agora tem mais essa coisa, assim, audiovisual agora, que daí é uma outra coisa que tem... É perfeito, porque o que eu pensei é o seguinte, né? Eu sou louco da ficção científica, adoro, acabei de assistir Dune, inclusive, no cinema, gostei muito e tal. Você foi quando ver? Fui ontem. Safado, nem chamou. Pois é. Eu achei que você não ia cruzar pra assistir 11 horas da noite. Só em cadeira, em poltronas bem separadas. Mas o que eu ia falar é que, assim, eu gosto muito. E uma coisa que me incomoda demais nesses últimos anos é a falta de
de bom gosto, de apuro estético para demonstrar certas coisas. Em 2 sentidos. Primeiro, quando é uma coisa muito extravagante, que claramente não tá querendo simular a realidade futura, é tudo, sabe, muito plástico, muito... Assim, eu pego os filmes da Marvel, por exemplo, assim, toda vez que vai mostrar um cara conversando com uma interface de inteligência artificial, é uma projeção que não é prática, é colorida, é feia, sei lá. Clichê, né? Tá enjoativo essa estética. E aí o que eu fico pensando, vendo o que você faz... é que tem uma estética ali que a gente tava falando Tim Burton, mas eu vejo uma coisa, por exemplo, o jeito que você preserva a ferrugem tratada, né? E tem você inclusive trouxe uma máquina que a gente vai mostrar aqui já pra Vamos vocês. trazer o gato incrível. aqui, galera. Trazer o gato. E você olha pra aquilo e você fala, meu, isso aqui é algo, é uma obra de arte, né, estética. Então, eu fico pensando que, para produções nacionais ou internacionais, seria interessante essa sua visão, não talvez para montar a máquina, mas pelo menos para poder dizer como que isso vai... Né, Como se chega nisso. Exatamente. Né? Porque é isso. Que é uma estética sua. Porque até tem isso, assim, faz um outro gato. É o outro gato, realmente. Não dá pra... Não é esse gato... Não tenho como repetir. Nada do que eu faço tem como repetir. E é muito difícil até isso. Por exemplo, eu fiz um restauro agora na Automáquina, que fazia 3 anos que a gente estava parado, depois da pandemia, tudo. Fiz um restauro. Teve coisa que foi muito difícil. Porque tem uma coisa que eu gosto muito. Eu resolvo coisas com coisas prontas. Eu gosto disso. Eu poderia mandar fazer um parafuso em L. Eu prefiro achar ele. Você quer remendar, Eu quero, sabe? Não, encontrar ele pronto, mandar usinar. Algumas vezes eu tenho que fazer isso porque não tem outra solução. Mas eu gosto de encontrar, cara. Eu gosto de cavar. Pô, encontrei um parafuso exato que vai dali e que vem com uma carga de energia. Pô, já foi de um sapateiro, já foi de um... Para mim é outra coisa. Isso serve para mim criar a dramaturgia também, a força e isso que eu acho que é o diferencial do nosso trabalho. Quando uma pessoa vê uma máquina dessa, não é apenas uma máquina exposta, ela tem tu vê, tem uma coisa a mais, eu quero descobrir o que é isso, né? Uhum. E aí as pessoas vão atrás. E você é uma pessoa extremamente estética, porque eu vejo que o design assim delas é um super diferencial. Eu imagino que deva dar medo para algumas crianças. Né? Como é que é isso? É intencional? Assim, vocês têm um estilo bem próprio. Tem coisa que você monta e fala, não, isso aqui não é nossa cara, é mais assim, tá muito bonitinho. A gente tem a Raquel cuida muito, para mim, quando eu excesso. Quando você passa dali. Eu gosto muito, porque eu acho que o medo tá ali, sabe? O medo é muito importante. Porque eu tenho um pouco de medo de máquina, de cair na máquina, claro, de prender o braço na máquina, exatamente. Mas eu acho que ele, para nós, é essencial, assim, para a composição da estética e da dramaturgia. E as crianças, para mim, piram, assim, né? Quando as crianças assistem Automáquina, assim, eu vejo que elas, claro, tem uma coisa de medo, elas vão entrando, é como se estivessem entrando dentro de um filme, né? De uma coisa entender se é seguro, né? se não é. Então, e assim causa um certo distanciamento, que para mim eu gosto também. Eu acho que o meu trabalho não é um trabalho de interferência, assim, né? Eu tenho outros trabalhos, por exemplo, eu tenho um trabalho como lançador de foguetes, que brinca com os foguetes esses de garrafa PET, que vai quase 50 metros. Que aí tem uma coisa mais interativa. Com a criançada mesmo ali. Esse é um espetáculo mais infantil, as crianças participam, é uma outra linha. Já esses, eu acho que é necessário, assim, sabe? É um trabalho para ver junto com os pais, quando é criança, sabe? A gente não faz só para criança. É um espetáculo adulto, mas que pode ser. Se ele perguntar, a criança pode? Pode. Junto. Ela vai chorar? Talvez. Não, chorar, acho que não. Sonhar, provável. Sonhar, massa. Sonhar Tomara. maravilhoso. Que Tomara, é muito bom, né? Porque, na verdade, vem coisas muito mais fortes. Só que, claro, tem é muito real ali, né? Quando o personagem sai pra perto delas, eu sinto que tem Uma pergunta, se você, por exemplo, vai dormir e deixa o gato no seu quarto, você cobre ou sua esposa pede pra cobrir ou vocês dormem com ele daquele jeito? Só pra ter uma ideia do nível. Eu tenho 3 gatos de verdade, né? Então... Eles estão super ciumentos já. Eles são ciumentos. Um dorme ali, eu gosto de dormir nele, né? Não, mas você a nossa casa é cheia de coisas assim. Você não cobriria ele, então, pra dormir? Não. Então, assim... Eu gosto de ir, às vezes, de noite pra lá, sabe? Ligo só algumas luzes, gosto de ver por outros ângulos, assim, sabe? As máquinas. Mas são máquinas, né? Tipo assim, a sua ligação com elas às vezes elas se movimentam sozinhas. Elas são seguras, né? Tranquilo, são só máquinas, no fundo.
Você sabe que eu queria muito aproveitar para te contar um negócio interessante, que tem um youtuber americano que chama Casey Neistat. Ele é um vlogger muito bombado, tal, tipo um dos maiores do planeta. E ele tinha um irmão, eles faziam juntos um programa lá pra HBO. Foi a primeira coisa grande que ele fez. Esse irmão, ele agora reapresentou esse irmão dele para as pessoas falar, meu irmão tá criando um canal, olha só que legal, vá assistir. O que o irmão dele faz e faz há 15 anos? Ele tem essa história com audiovisual, tal. E o que ele faz agora? Ele tem uma van que ele junta também coisas de ferro velho, peças, coisas assim, e para numa vizinhança e fica consertando as coisas dos outros. De graça, assim, sabe? Né? Não é uma coisa que ele gosta de fazer. Então ele vai lá, abre e desde tudo, assim, uma batedeira, tal. E na casa dele, todos os eletrodomésticos, então, por exemplo, a lava-louça, né, quebrou. Ele vai meio por essa linha sua, de pegar peças que não tem nada a ver. Ele não quer comprar uma peça específica, ele quer usar o que ele tem. O botão vira uma cabeça de boneca. Então a estética da casa dele, de todas as coisas, é tudo remendado, mas de uma forma que... E eu queria falar isso porque eu através do vídeo dele, depois conhecendo o seu trabalho, eu vi que essa coisa do engenheiro e do mecânico tem uma coisa de expressão, né? Que as pessoas não associam com o trabalho da engenharia, né, sei lá, do ferro, é tudo tem um propósito e tal, e através do trabalho dele, que eu gostaria que depois você até desse uma olhada, tem essa coisa que eu vi no seu trabalho, que é... E é uma coisa doida, porque teve um período que as máquinas tinham uma preocupação muito estética na construção delas. Principalmente na engenharia delas. Rolamento, a cozinha era muito bonita, né? Todos os eletrodomésticos eram muito bonitos. Era lindo. Isso se perdeu, depois as estruturas passou a ser, né, tudo com linhas. No funcionamento, plástico, você fala, né? No funcionamento, era aberto, era a pessoa que queria ver. Botar um plástico para tapar. Inclusive eu descobri recentemente... Você odeia plástico? Plástico eu tenho bastante dificuldade. Bastante dificuldade. De envolver, assim, botar coisas. Tem algumas, muito pouca coisa. Eu gosto muito da madeira, né? E plástico, muito pouco. Tem que ser uma coisa assim... Porque é outra estética, né? É outra estética. Eu descobri recentemente que o Rolex e outros relógios, os relógios antigos, eles não têm bateria. Sim. Eles têm um funcionamento mecânico, que não é perpétuo, eu entendo que ele acaba eventualmente, mas ele é muito duradouro e é através de um jogo de molas que faz o negócio ficar funcionando. E aí eu fui ver essas coisas, e esses relógios, eles exibem bem as engrenagens deles, né? Porque a parte da arte ali... exposto, né? Cara, é muito mágico essa coisa do analógico, né? Tal, que se perde com... É porque eu acho que a engenharia passou a funcionalizar mais, e aí ela precisou cobrir isso porque não era bonito. Não era mais bonito, né? Porque tu pega uma máquina, por exemplo, Singer, essa, que eu gosto muito das máquinas. Cara, desde o pé, que era em ferro fundido... Nossa, os desenhos, cara, o design, depois como é que era a correia, o rolamento, a máquina toda. Hoje é um plástico, se tu tira, perfeito, ela é toda, né? Mas ela foi tampada. Foi tampada porque esteticamente ela não é. Não, e você percebe até na construção, ela, porque eu entendo o que você está querendo dizer, né? A estética do próprio ferro que em volta, funcionamento, né? Ele já acompanhava as curvas, então se ia ter um rolamento grande ali, alguma coisa, então a curva da máquina já meio que desenhava aquilo. Hoje em dia você tá a estética bonitinha, você tira, tá tudo meio jogado ali, colado. E era feito para durar. Tem essa outra coisa, que daí, claro, tem muita coisa do ferro. Eu gosto muito do ferro fundido, dessas peças. Cada vez fica mais difícil de achar, né? Mas eu tenho que estar sempre guardando, eu guardo muita coisa. Você tinha aqueles brinquedos de ferro antigos, os robôs, essa coisa bem clássica. Tinha kart, essas coisas mais assim de rua também, sabe? Uhum. Sempre brinquei muito com isso. Mas meu pai fazia muito essas coisas. Eu tava pensando uma coisa, tu tava pensando aí da tecnologia, né? Aí veio assim, quando veio esse projeto que eles fizeram e a gente ganhou, aí passou a ser assim, realmente uma mistura dessas máquinas que eu encontro, e aí foi isso, porque a automáquina ainda tem uma construção, né? A estrutura dela é ferro, foi feita. Parece um carro alegórico de carnaval. E sabe qual é a inspiração? Não sei se vocês não vão conhecer, Shazam Xerife. Sei. Que era que estava na minha imaginação desde criança. Que eram dois personagens incríveis, que tinha a Camicleta, que os dois se foram agora, né? O Paulo e o Flávio, né? E pra mim era uma coisa que ficou da minha infância, sim. da Camicleta, nem era mais o que, mas povoou a minha imaginação durante toda a minha infância. E eu sempre disse assim, eu vou fazer um dia uma Camicleta, eu vou fazer um dia uma Camicleta. Depois quando eu fui ver, nem era, porque era uma carroça, uma coisa, mas pra ver como a imaginação é muito mais forte. Na sua cabeça tava muito mais incrível a Camicleta, né? Claro, isso que eu quero das pessoas também. Eu quero que elas imaginem muito mais do que eu fiz, né?
Mas eu tava falando. Aí misturou mais esses encontros dessas máquinas, desses pedaços de máquinas que eu vou encontrando na construção. Foram 10 máquinas de cena, a última invenção, e tecnologia. Muito mais aprofundado. O que na automáquina é muito mais mecânico, tem motores, controles. Mas é muito né? legal, porque no Gato, por exemplo, você não sabe que alguém tá operando por rádio controle. Claro. Né, então ele parece que é uma máquina de steampunk com funcionamento. Claro, porque isso eu acho legal, porque o que eu gosto, assim, a pessoa vê um troço de ferro, pesado, não sei o que, de repente... Que abre o olho. Abre. Ah, não. Para aí. Aí abre uma outra possibilidade, entende? Então a gente tenta esconder um pouco, às vezes não, né? Propositalmente, mas normalmente a tecnologia ela tá meio de fundo. E aí começou uma briga né, dos guris. Foram eles que trouxeram isso? Sim, porque assim, porque eu sempre sou assim, eu quero fazer isso. Vocês me ajudam? Eu preciso fazer isso. E aí começa, né? O meu pai e minha mãe, eles me pedem pra configurar o e-mail. Eu sei, eu entendo essa sensação. Só que é muito mais amplificado. Filho, eu preciso de um Arduino que mexa válvulas. Ah, tá bom, pai, eu vou aprender. Porque pai, daí que saco, a primeira coisa foi, pai, Isso é tem uma carente. coisa. Tem que tudo ser leve. Pá, eu já... Como assim? Não, tudo tem que ser muito levinho. Blá, blá, blá. Eu amo ferro fundido, pai. Você não tá entendendo, não vai dar. E aí, a grande dificuldade é essa. Porque é uma mistura. Porque ali também, por exemplo, o Gato tem motor de vidro elétrico de carro, por exemplo. Que você achou, não foi, velho? Esse eu comprei porque já botei as estraga, depois eu vou pro Entendi, porque é um novo. negócio que vai tem ter isso uma também, né? funcionalidade. Elas vão estragando. Mas a maioria dos motores que eu usei, por exemplo, na automáquina, são tudo motores que eu peguei em ferro velho. Entendi. Porque eram os mais fortes. Porque eu descobri, pesquisando robótica, que eles usavam motores de limpador de para-brisa de um carro específico, do Opala, não sei o quê. Cara, São os mais resistentes. comprei não sei quantos e são muito resistentes. Eu tenho um motor há 15 anos funcionando. Que legal. E aí na automáquina, na última invenção, começou a vir daí os micromotores, servomotor. Não é fácil. Para mim, realmente, assim, é outra coisa. Mas eu tenho gostado muito dessa mistura da estética. Isso, tu tem ali um motor desse que faz ele levantar aquelas engrenagens, tudo que eu encontrei, e o servomotor faz girar a cabeça, delicado. Então, essa mistura é muito interessante, assim, e tem atraído muito o olhar dos jovens, assim, né? E aí os responsáveis por essa parte, aí eu faço a parte mecânica, monto, e quem... É muito junto, na verdade, né? É muita coisa, muito teste. Porque não tem como só... Que tu tinha me perguntado antes de começar, vocês têm desenhos e tudo mais. E, tipo, às vezes, eventualmente a gente faz desenho, mas não tem como. Porque não é algo que a gente consiga calcular mecanicamente os movimentos de máquinas Você testa, né? Tipo antigas. Isso. Então a gente vai no teste, né? Então a quantidade de motores que a gente já queimou... Pô, imagina. É bem grande. Vocês então não entraram na onda da impressora 3D? Ainda não. Não. Pra fazer uma peça? Eu tenho uma certa... pode ser que daqui a pouquinho eu quebre isso. Eu tenho uma certa resistência, assim, sabe? É porque eu entendo que daí você tá criando, é aquela coisa, né? Você cria exatamente a peça que você Não precisava. é reaproveitar nada, né? Às vezes você pensa, poxa, podia ter feito aqui uma pecinha, né? Ia facilitar evitado. muito, com certeza. Mas, assim, o olhar das pessoas para essa peça é muito diferente de quando olho para as Não, tem outra coisa, história, né? não vai balizando É a isso criação. que é, né? Porque você coloca uma peça um pouco maior, e você fala, não, calma, então isso aqui agora pode ser uma outra parte, pode ser uma outra coisa. E daí vai também, acho que crescendo. Porque daí é um outro olhar, né? A pessoa vai ver, fez em 3D, né? Pum, pra mim já é, puxa. Claro. Uma coisa que me lembrou muito é a visão futurista que as pessoas tinham, por exemplo, da casa, da cozinha. Eu não sei se é nos anos 50, acho que é antes até. Onde é que elas imaginavam que os produtos eletrodomésticos não iam ter, assim, essa revolução tecnológica, ia ser tudo meio máquina. Então apertava um botão, descia o liquidificador, a máquina de milkshake do telhado, que girava. Toim, né? Aquela coisa meio Jetsons. E eu acho que tem um pouco isso a máquina, de você olhar e falar, é num universo paralelo, onde a tecnologia quase tinha meio steampunk mesmo, onde a tecnologia não evoluiu, a gente inventou soluções com as máquinas, né? Vamos dizer que acabou a tecnologia e o ferro velho vai ser a nova Amazon. Você não vai comprar nada, você vai no ferro velho. Isso é muito legal isso que tu fala, porque eu gosto muito desses filmes, né, de inventores Claro, e aí muitos me falam assim, cara, mas tu consegue fazer isso? Porque, né, o cinema acaba, muita coisa é fake. Total, é um caína dentro o cara puxa lá, né? Exatamente. Então eu gosto de tentar realizar isso, né?
É uma grande inspiração, né? Os seus filhos sabiam já Arduino? Vocês são dessa área ou vocês aprenderam para fazer? Vocês aprenderam para fazer? O meu irmão, ele é programador, né? Facilita já. Então ele tem esse conhecimento, mas eu nunca tinha mexido com isso. Então quando a gente começou a trabalhar, o primeiro não foi o gato que a gente utilizou o Arduino, foi uma cabeça. Tem a minha ginoide, né? É uma robô, né? Uma robô. E a gente A via... minha ginoide, eu tô pensando. Sim. A gente via muito... Tem ela aí, né? Acho que dá pra colocar as fotos, de repente. A gente podia ver umas fotos, inclusive, né? Porque eu nunca vi uma ginoide. É legal as pessoas terem uma noção. Ele vai colocando enquanto a gente conversa. Sim, e então esse robô foi acho que a primeira que a gente fez, ou a segunda coisa que a gente fez com Arduino. E eu não conhecia nada, sabe? Eu via alguns vídeos na internet fazendo, sei lá, qualquer coisa. E eu sempre achei muito interessante, mas não tenho esse conhecimento. E daí eu comprei alguns Arduinos, alguns servos e pedi, o meu irmão, mano, me dá uma ajuda, como é que eu faço isso daqui funcionar? E daí o meu irmão meio impaciente, ele diz, vai atrás, vai procurar. Se vira, né? Mas ele ajuda bastante. Eu acho genial, porque assim, eu sou uma pessoa que não gosto tanto dessa definição de sou de humanas, sou de exatas, entendeu? Eu acho que essa coisa é lógica, é um jeito de instrumentalizar o intelecto do ser humano. Na verdade, o ser humano se interessa por qualquer coisa que chame atenção, né, que mexa com seus sentimentos, eu acho que é por aí. E você tendo um filho programador, você mexendo com coisas mecânicas e levando isso pra arte, é meio que a união desses mundos, né? É perfeito, né? É muito legal. E isso é muito da hora, porque as pessoas estão ouvindo a gente Arduino, essas coisas assim, e às vezes as pessoas nem se interessam, e tem tantas possibilidades, né, com a programação e com, né, de fazer coisas. E a gente tem a Raquel, que é a pessoa mais sensível também, que nos traz pra baixo, né? Assim, e faz realizar essas coisas, que ela é produtora também do grupo, né? E tem que ter uma mulher incrível por trás. Tem que ter umas 4, no caso. Não é pouco, né? Caramba, olha essa máquina, né? Essa é automática. Essa é automática. Lá atrás é um grande chinelofone. O som dela é uma coisa absurda, assim, sabe? Você pode deixar em tela cheia e você vai passando com a seta. E ela é toda musical. Elas são musicais, né? Porque a máquina de sapateado... Que isso? Esse aqui é um outro espetáculo, uma linha diferente, é um trabalho dirigido pela Raquel. É uma criação dela. É uma também, criação da Raquel. São bonecos inspirados nas obras do Miró. São bonecos habitáveis, tem um ator dentro ali e é cheio de engenhoca, choram, peidam, caem. E é espetáculo para crianças pequenas. Que doideira. Então é um espetáculo que também já circulou muito, assim. E é um espetáculo que a gente tem bastante carinho, assim. É um trabalho, uma linha diferente. Esse é o lançador de foguetes. Nossa, que coisa bonita. Tá, esse que a gente fez agora em São Sebastião. Parece o Robotnik um pouco, né? Não é o Robotnik? Do Sonic? Tem um pouco de Robotnik. Né? Porque você... Esse é incrível também. Não tem uma fala. Não tem Nenhum uma desses fala. espetáculos. Não. Nenhuma fala. As pessoas ficam 1 hora, as crianças ficam, cara, grudadas. E ele vai lançar foguetes. Apenas isso. Tem essa promessa no começo, é o lançador de foguetes. A última coisa é lançar o foguete, eles são tudo envolvidos, cada um tem que fazer uma função, um tem que bombear, um tem que não sei o quê, porque ele realmente acontece, os lançamentos. É um espetáculo. E é você meio que montando isso, fazendo isso. Eu chego e monto tudo. Primeiro, é uma caixa que se abre, um case, e eu vou montando tudo. Ali as pessoas vão ficando já e depois... Eu tô hipnotizado. Porque são tantos detalhes, tanta coisa que você fica louco. Mais uma do Mira. Aí em São Paulo, ali na Praça das Artes. Foi incrível, virada cultural. Caramba. E eu tenho que me manter meio circense sempre. Essa é a loucura, né? Que eu já tô... Tá ficando cada vez mais difícil de fazer esse espetáculo. É um espetáculo que eu tenho que subir muitas vezes. E deve ter um certo risco de fazer isso. Tem. Esse coração. Bom, esses são uma das máquinas da última invenção. Tá, desse último trabalho que inclui o gato. Tem uma coisa orgânica rolando. Esse né? é muito doido. Esse é a víspora. A víspora entre o coração e o cérebro. Aqui é um cérebro. Esse é o coração, que também foi feito... Enfim, ele é esculpido em poliuretano e aí tem muitas máquinas nele. Ele funciona, ele bombeia. Ele envolve pulsa, muitos artistas o trabalho de vocês? Quando você vai fazer um trabalho desse, envolve quantos artistas? Não, esse Ou agora... é você sozinho lá de madrugada fazendo?
É? É muito solitário. É muito solitário. A parte dessa criação das máquinas, tudo na sua tudo ali. E depois a parte tecnológica. Essa asa foi a primeira que começou, quando ele falou, né, da estruturinha, realmente, ó, é igual assim, ó, pode vendo ali em cima que é, ó, a parte de cima, isso eu encontrei num ferro velho, a partir daí começou o trabalho. Ah, o braço. O braço. Claro, O braço. Ela abre, ela parece um casulo, assim. ela fecha, fica um casulo, Que legal. abre e bate sozinha também. Ali na barra. Sim, tu viu a alavanca ali, ó. Cada coisa conta uma história. E funciona, né? Isso que é mais E louco. funciona, Não é pra e foi a mais difícil. Ela teve que ficar fechada, né, por um tempo, porque eu não conseguia fazer ela bater, não achava o motor, não Ela achava voa? até. Ela bate. Ela voa. Parece meu desenho do Leonardo da Vinci, não é? Nossa. O Leonardo da Vinci é uma grande inspiração. É uma né? grande inspiração? É uma grande inspiração. Ela aberta. Porque o Leonardo da Vinci tinha essa coisa, enfim, da ciência e da arte, né? E uma das coisas que mais eu curto, assim, é porque ele tinha... O olhar dele estava ligado com a imaginação também. Então, é observação e imaginação. Ele imaginava algo e depois ele tentava aplicar na... E tu tem que imaginar coisas, né? Tu não pode ir só pro funcional. Enquanto tu imagina, aí tu consegue criar coisas novas, coisas... Tanto que as coisas são muito criativas. Ele criou um helicóptero, né? Coisas que hoje, às vezes, não se conseguiu resolver, né? Exatamente. E o cara já Não tinha conseguia experimentado. executar os projetos, É, ele só imaginou. só imaginou, tinha mas como fazer. Olha isso. Ó, a famosa mão, né? Que tinha que fazer, né? Essa é a máquina de sapateado. Que eu gosto muito. E ela sapateia no sentido de faz barulho de sapateado? Faz. Porque no YouTube eu fiquei na Ela tem um dúvida. ritmo. E no TikTok eu vi que ela faz uma... Isso, Ela é musical. É, porque no espetáculo ela compõe, são duas máquinas sonoras que vão tocar música para ele dançar com o vestido. Que eu tenho um vestido que é um dos maravilhosos, que é o danço com um vestido Legal. que eu fiz, que a gente fez, desenvolveu. Deve estar aí também, né, Thaís? Todo maravilhoso. Isso me lembra muito um Olha artista. esse que eu acho lindo. Essa é uma o caixinha de dedalejo. É uma caixinha de música que eu sempre fui apaixonado, mas eu gostava da parte de dentro da caixinha de música. Eu abria já, Lógico. quero ver o que tem dentro. Fantástico. E aí eu disse, eu vou fazer uma caixinha, uma grande Demais. caixinha de música. E ela é... Gente, não deve ser fácil montar um negócio desse, deve dar um trabalho assim... Essa é a ginoide. Dá pra ver alguns motores. Que Aí legal. os motores, isso aí foi um desafio. Porque eu tinha muita vontade, ainda estamos agora com um projeto que a gente quer fazer, de criar um robô e ver como é que... É muito difícil, porque a gente fazia bonecos, mexer boca, essas coisas, mas assim, fazer todo um... Foi punk, mas tem muitos projetos que são hoje abertos, sabe? Que tu pode te inspirar. Né? Você estudou e olhou coisas do Walt Disney, ali, daquele comecinho, que ele queria criar aqueles... Sim, claro. Porque eu vendo isso aí, tem uma parte da história ali dos parques que tem muito a ver com isso, né? Dele querer... A gente brinca, né? Que a gente vai Cara, ficar pirando. a gente adora ir na Disney, Walt Disney, né? E a última vez que a gente foi lá, a gente, fazia um tempo que eu era criança, eu tinha ido, aí a gente olhou um pra cara do outro os brinquedos e falava, mas que robôs horríveis. Assustadores. Eles são meio feios, tipo, é uma tecnologia legal, mas assim, é meio cafona, meio feio. É meio tipo, não dá pra Walt Disney dar uma suavizada naqueles movimentos de algumas coisas. Mas a gente tava sendo meio, né? Porra, tem um... Não, a gente foi naquele brinquedo que é a Montanha Encantada, que tem 30 anos dos caras. Sim. E que realmente os bichos estão meio assim ainda, tá ligado? Sim, Umas sim. TV de tubo. A Disney, ela não se atualizou. Tá igual. datado nesse sentido, né? Mas Tem TV de tubo na Disney. Eu acho que era tão steampunk nas filas dos brinquedos, umas TV de tubo. tem TV de tudo, mas eu acho que tem uma coisa meio de viagem pro passado. Não, naquele é brinquedo, falta de não é? verba, eu acho. Não, é falta de verba, mas é bom pra gente que gosta, que você vai falando, nossa, os animatrônicos que o cara criou há 50 tá aí Eu ainda. gosto muito quando os bonecos eram mais assim, mas não essa linha, mas tinha tipo, como é que é aquele que tinha, que é incrível que até tava o cantor, o Elton John no filme? Cristal Encantado? Cristal Encantado? Cristal Encantado, que tinha os bonecos que eram mais animatrônicos, animatrônicos. assim, né? Aham. É incrível, né? E Eu lembro, tipo, de Labirinto, né? o Labirinto, O Labirinto, sabe? com o também. David Bowie também, que é- David Bowie. É, David Bowie, eu falei. É esse, né? David Bowie. Ah, Esse tá. É o Labirinto. Isso, o incrível. Labirinto é cheio de... Que é do criador dos Muppets. Como é o nome Que é dele? o... O cara mais bambambam dos bonecos. Mas nesse documentário do Walt Disney que estão saindo agora, eles falam que a tecnologia precisou avançar até um certo ponto, onde começou a ficar viável fazer os bonecos, porque antigamente você fazia, era isso.
Porque assim, você faz, aquele lá tem que ficar parado lá funcionando 24 horas por dia, se mexendo. E você viu a novidade agora? Agora é um Homem-Aranha que é ejetado, dá uma cambalhota e cai dentro do... É um robô, não é um homem. Você tá na fila, e aí eles jogam, o Homem-Aranha voa no céu, ele dá uma cambalhota, o robô, e cai do outro lado, e a cada 2 minutos ele dá essa cambalhota. Eu tinha visto esse vídeo, eu achei que era um cara. Pessoa, eu também. Mas assim, é legal porque, por exemplo, o Carrossel do Progresso, que é uma atração que o Walt Disney ganhou como é que chama? Eram aquelas feiras futuristas que o Walt Disney fazia, que foi o começo do parque, e ele falou, não, eu vou fazer o presidente americano, como é o nome dele, daquele barbudinho lá do Matador de Vampiro? Olha isso. O Hollywood acabou comigo, né? Caramba, Eu acho que o presidente americano matava vampiro, aquele que senta na cadeira. Caramba, como é que é o nome dele, cara? Barbudinho, com a machadinha. Esqueci o nome agora. Tudo bem. Dos fundadores dos Estados Unidos. Mas, eu tô contrariado. Pode continuar conversando. E aí esse brinquedo até hoje ele funciona lá e ele é muito perfeito. O cara conseguiu há 50, 60 anos atrás fazer as pessoas realmente acharem que teve um discurso e que o robô realmente, você vê de longe... É o Lincoln. É muito parecido. Assim, é legal como a magia e esse robô funciona depois de muito tempo. Mas você gosta dessas coisas mais modernas também? Eu gosto, não pra trazer pro seu trabalho, mas você admira, acha legal? Sim. Eu curto. Tudo entra de alguma forma, né, no nosso imaginário. Sempre vai contribuir, tu não precisa utilizar aquilo no teu trabalho, tu pode nem que seja utilizar... pra fazer algo contra, né? Nem que seja pra negar foi muito da série do Westworld, né? Pensei Cara, nisso quando também. eu vi aquilo, caraca, sabe? Claro que isso, né? Mas assim, é isso. Como a gente tá mais ligado pro teatro, daí tu vê como tu pode juntar. E eu acho que essa nossa função acaba trazendo também o olhar da juventude, assim, sabe? Que tá muito afastada, não quer ver teatro, não quer... Então a gente faz um teatro que possa também trazer eles, possa trabalhar outras questões e eu acho que a tecnologia tem muito a ver com isso, assim, né? E agora, com essa história toda audiovisual que a gente acabou se transformando em função da pandemia, né? Você tem uma rotina de produção audiovisual pra rede social, alguma coisa assim? Agora que a gente começou no TikTok, que a gente estava produzindo um pouco mais, com uma sequência um pouco maior. Mas como essas máquinas, geralmente que é a base do trabalho, são muito trabalhadas. Tem máquina que demora 3 meses para fazer, não tem um volume, né? Um volume tão grande de conteúdo pra conseguir colocar. Eu ia falar justamente isso, que assim, óbvio que eu não tô me intrometendo no que vocês estão falando, porque é incrível, maravilhoso, mas tem tantas possibilidades, né, desse ponto, porque assim, eu acho que interessa muito as pessoas as máquinas, mas interessa muito o criador também, essa coisa do processo, claro. Que acho que isso mexe com a imaginação de uma forma, e a internet tem muito isso de aproximar, né? Tipo assim, não, eu quero ver como é que o cara faz, como é que é o dia a dia ali. Tem um menino que fez uma montanha-russa no TikTok, ele posta toda hora e tal. Não funcionou, agora tá fazendo balanço e tal. Você vê que aquilo atrai uma atenção gigantesca e não tem muito progresso de um vídeo pro outro. É mais ele contando, aí trombei com isso, tive esse problema e tal. Então, lógico que esse não é o trabalho principal e eu entendo que tem uma preocupação é o teatro, né? O Iberê devia ter contratado ele pra dar um up no Submarino. Isso ia ser eu achei que ficou bonitinho até assim, a referência de Yellow Submarine, mas ele podia ser muito steampunk. Faltou ali um pouquinho mais, né? Não, mas... não desmerecendo, né? Que foi incrível. Vocês gostam dele? É legal aquilo que ele faz, né? Poxa. Você faz um submarino em um fim de semana? Tem muita coisa que eu vou lá, aprendo pra fazer, né? Lá no Manual do Mundo, claro, que legal. É uma referência. A própria eletrólise, né? A eletrólise, por exemplo, pra tirar ferrugem, eu aprendi lá com ele, né? Poxa, que legal. Desenvolver um negócio agora. Vocês já tiveram algum contato? Não, assim, a gente... Ele ia adorar conhecer vocês, com certeza. Uma hora... As pessoas põem muito lá. Claro, com ele. Demais. Seria legal, seria uma coisa interessante. E qual que é o plano de vocês pro futuro? Assim, pra onde vai andar o trabalho de vocês, as máquinas agora? Agora que tá voltando, agora que tá podendo se apresentar. Cara, a gente quer muito apresentar esse novo espetáculo nos lugares, né? A Última Invenção. A Última Invenção, né? Porque a gente fez... acho que 3 sessões, mas o espetáculo ainda não estava fechado totalmente, né? Depois entrou o gato, foi uma edição no final. E depois a gente gravou ele para o audiovisual, né? Teve todo pensado para isso, né? Para um projeto que a gente ganhou. Mas a gente tem bastante vontade de chegar nos teatros ou nos lugares alternativos e apresentar para as pessoas, né? Para ver realmente qual vai ser a reação delas. E esse espetáculo cabe num teatro?
A gente gostaria de ser espaços alternativos, sabe? Teatros Cabra o Teto. Porque assim, eu quero que as pessoas estejam muito perto dele, né? Porque vai ser o primeiro trabalho que a gente tem que não é pra rua. A Raquel tá brigando que ela quer que seja na rua. Tudo rodeado, Porque, por né? exemplo, não tem, né, uma foto do Do espetáculo. nosso espaço? Do nosso espaço. Eu não coloquei. Para ver porque nós construímos um estúdio no nosso galpão, que nós não tínhamos no período da pandemia, para poder gravar, para poder ir se tornar um estúdio de vídeo. Um estúdio de vídeo. Que legal. Com iluminação, para teatro. Eu vi que os vídeos são muito bem feitos, inclusive, são né? muito bem Tem... Tá aí, Uia. Parabéns. Obrigado. Muito legal. Tem mais fotos que eles separaram? Acabaram as fotos? Eu acho E que assim- acabou as fotos. Não Tá. sei se eu coloquei mais. Seria legal um do espaço ali. Bom, E aí, se quiser, assim, eu construí uma iluminação também. Cada máquina tem uma iluminação específica Que legal. dentro da linguagem estética. Então, eu quero que as pessoas estejam perto desse espetáculo, sabe? Então, o palco vai dar, mas vai ter que ser uma coisa... E ele é um espetáculo 3D, assim, não 3D, de 360 graus de seria dimensão, né? uma meia arena, uma coisa assim, para ser interessante. Então, como a gente ainda não começou estamos na fase de fazer os cases agora, porque são 10 máquinas, né? Temos que estudar isso. Realmente, a pandemia nos pegou, a gente concentrou, enfim, audiovisual, vamos fazer isso, montamos lá, tenho ele montado na minha casa, assim, no nosso galpão tá lá o teatro montado, com tudo. Então, a gente já fez apresentações ao vivo, do espetáculo ao vivo, e depois gravamos, colocamos em alguns festivais, a gente chegou a... E agora estamos aguardando para fazer Eu fiquei curioso com essa questão do roteiro, né? Que só me ocorreu agora. Porque, assim, tem a máquina que você constrói e tem também a mise-en-scène que acontece ali, né? O que acontece de fato é a história que você está contando. Nasce junto? Você vai criando a máquina falando, isso isso vai servir uma cena, isso vai ser uma... Isso vai começando assim, no encontro dessas máquinas abandonadas, vem para o ateliê, aí começa a minha interferência, vai surgir... E aí, nesse processo, vem vindo coisa, sabe? Quando eu estou escrevendo coisas que aquela máquina originalmente me lembra. E aí, como tem muito a ver comigo, com esse construtor, está muito misturado com as minhas histórias também, né? E aí o roteiro vai vindo isso. Aí uma máquina começa, claro, a interferir na outra, né? Pô, tinha uma máquina aqui, podia ter uma outra máquina sonora. O que pode ser? Daí eu encontro uma coisa... E você que escreve os roteiros? Sim, a gente trabalha junto, assim, então... E depois, como eu também estou atuando, então tem o olhar da Raquel e do Tayu também nisso. Tem muita coisa junto, né? É bastante coisa, assim. É uma coisa nova, né? Diferente do processo, não dá pra seguir uma escola específica. Por exemplo, tem espetáculos que a gente convida alguém, daí para a Automáquina tem o Jackson que dirigiu. Mas, assim, tem muito a ver com essa minha coisa do construtor, né? Então, a última invenção fala de um velho inventor e suas memórias. Então, é eu envelhecido, muito envelhecido, e como se eu tivesse construído essas máquinas para deixar pistas para o futuro, para me lembrar no futuro. Se eu começasse a esquecer as coisas, essa máquina funcionando faria eu relembrar aquilo que eu esse queria. argumento é demais. Então é lindo, teatro, assim, o espetáculo é muito muito lindo, as pessoas choram, assim, porque daí são coisas do cotidiano, então tem muito a ver com a lembrança dessa, que a gente não define, mas que pode ser a mulher dele, ou pode ser uma filha. E então, como não tem falas, fica aberto pra aberto, pessoa trazer que coisas dela. Que é a ginoide, né, que ela, quando aparece, que ela, a única fala que aparece é a dela, quando ela fala com ele, Entendi. e aí ela quer dançar com ele, e aí tem uma máquina que dança. Caramba. Entende? Vai ter uma máquina que dança, que ele pode dançar com ela. Então, e aí ele encontra o gato. E as relações cotidianas desse personagem, desse construtor. O gato me lembra o gato da Alice. Da Alice, um pouco. Putz, eu adoro. Falando nele, será que agora é uma boa hora da gente trazer ele aqui? É uma hora de Né? Porque eu acho que a gente deveria... Porque ele trouxe o gato... uma criação dele inteira aqui, a gente E não tá foi doido fácil, pra ver. galera. A gente não viu ainda funcionando ao vivo, então eu tô tão ansioso Não quanto foi vocês. fácil trazer, foi a primeira viagem A gente dele. tá Foi a lisonjeado de primeira. verdade, de vocês terem trazido aqui no estúdio, que eu sei, eu legal. entendi agora ainda mais o quão complicado é isso. Então, obrigado de verdade. Vamos mostrar pro pessoal. Vamos. Cara, aqui é isso, sabe? É um monte de referências, né? Ah, tá. Show. Tu vê as rodas, são rodas de carrinho de bebê antigas. Então, quando eu trago, né, um desses objetos, ele vai reforçando, né, vai potencializando essa ideia que tu quer passar nessa obra. O gato foi influenciado pelos nossos gatos, que na pandemia a gente adotou 4 gatos. Não, e conta a A história, relação ficou né? muito íntima com eles. Do Lucy. Numa das apresentações. E numa das apresentações, porque o gato entrou depois.
numa das apresentações, que foram 2 apresentações que a gente fez só para estreia no finalzinho, antes de começar a pandemia desse espetáculo, o Lucy, que é o nosso gato, um gato preto, lindo, ele entrou no meio do espetáculo e no meio da cena. Aquele lugar que o gato gosta de estar, né? No meio dos olhares. E aí com o personagem, fez uma relação com ele, daí ele levantou e saiu dali. Vamos fazer um gato em homenagem a ele. E ele saiu daí já pedindo cachê, né? Do jeito que gato é, né? E aí saiu o gato, que foi um dos últimos, assim, que era pra ter um pouco dessa coisa dos animais, esse personagem, o contato dele, né? Gente, eu tô hipnotizado. Bora ver. Você sabe que dá medo um pouco? Eu quero ouvir ele ligando. Manda ver. Isso é uma coisa que eu curto muito, esses sons, os sons originais, sabe? Isso é de propósito, é da maquininha Isso, mesmo? isso são sons das máquinas mesmo, dos motores, Agora conhecendo você, da engrenagem. MP3 player tocando, quanto Não, esse é... Ele até tem o real. ronronar, que é esse, ó. Meu Deus. E o que eu mais gosto, agora que é esse aqui, ó. Isso é muito legal, ele tá oriçado. Cara, eu tô sem palavras. É muito, E, ó, muito, viu a muito válvula insano. lá? A válvula que acende, né? Que tá bem claro aqui, né? Mas... Isso é legal, mas não de noite, tá? Inclusive, muita gente coloca, nossa, se eu sair de noite e ver isso no corredor. Não, você é louco. Imagina um amigo seu que vai dormir na sua casa. Que pesadelo que é o moleque. Você sabe que gato que ele me lembrou? A gente falou de Castelo Rá-Tim-Bum e tinha o gato que ficava na biblioteca, né? Um gato E ele- pintado. Sim. Como ele tá em cima dos E livros, ele tá em me cima dos lembrou um livros, pouco, muitas pessoas E lembram. a né? unha sai? Sai pra fora. Ela tem, eu não Na sei se verdade, ela é- tá trancadinha, né? Ela Ah, sai tá com mexendo o ali, ó. sistema, né? É com o próprio sistema, ela sai pra frente pra... E o Rolandinho, sabe que dá um pouco de medo? Ô, Emil, o som tá legal? Eu tô ouvindo um pouco diferente o meu som aqui. Peraí. Não, pra mim Oi, tá bom. tá legal? O que eu acho mais maluco e dá um pouco de medo é porque se você vê a máquina, você fica pensando quem é o louco que inventou. Desculpa falar isso, Luciana, mas é que realmente você fica um pouco com medo do inventor também. Sim, Você olha e fala, mano, quem inventou isso aí, velho? Onde esse cara tá? Eu preciso me esconder, será? Porque ele traz isso, né? Você fala, meu, quem montou isso, cara? Como? Por quê? Que maluquice, é muito legal. É muito. Tu conhece aquele livro, O Circo Mecânico? Não, circo mecânico? Circo Mecânico. Ah, é uma doideira. É meio um épico, assim, do steampunk, assim. Tá. E ele conta a história, enfim, pós-apocalíptico, assim, pós-guerra. As pessoas todas sem partes do corpo. E tem uma pessoa que é de um circo e ela constrói as partes do corpo para favorecer já as apresentações. Entendi. Sabe? E é muito doido. Que As legal. pessoas fazem muita referência também. legal. É muito legal esse. Aí, só que ele põe asa na pessoa, põe um braço mecânico. Frankenstein. Tipo um Frankenstein. Steampunk. Gente, bom, eu deixei meu microfone aqui perto pra vocês ouvirem melhor o som do gato. Mas é fantástico, todos os ângulos são muito interessantes. É uma obra tridimensional mesmo, porque olhar daqui de onde a gente tá olhando é muito legal, cara. Porque. O gato é uma das poucas obras de vocês pequenas? Ou não? Tem outras? Essa outras sequência pequenas? de máquinas agora, elas são mais ou menos. Assim, um pouco maiores. Essa eu acho que é menor mesmo. É uma das menores. Essa é uma das menores. E eu tenho uma outra que eu venho na frente, que eu entro no espetáculo com uma que chama Semeadora de Nada, que ela foi feita em cima de uma semeadora antiga da década de 20, assim, que tu ia com a manivela, tu espalhava as sementes e eu construí a partir dali uma máquina que tem uma menina voando em cima e que ela vai semeando, assim, Que legal. olhares. Essa é a menor. E as outras são um pouco maiores que essa. Esse é um trabalho que a gente já pensou em ser um pouco mais possível de viajar, Até expor, né? de expor também, porque a gente já fez a exposição aqui em São Paulo, né? E a gente pode expor essas obras. Isso é muito legal também. Dá uma outra. E a gente pode montar uma exposição e de noite ter o espetáculo. Incrível. Eu fico imaginando, Sabe? Luciano, que fora do Brasil tem muita exposição interativa, que é como? Você chegar na frente de um gato desse e ter 4 botões. Isso. Aí a criança vai lá e aperta os botões, que isso tem fora. Mas eu ia perguntar, ela é durável a ponto de ficar operando por muito tempo? Ela dura, mas vai dar como... Bom,
Essas exposições que a gente vai é sempre isso, né? Sempre tá uma estragada. Alguma coisa quebrada, né? Quando a gente expôs no Itaú Cultural, a gente criou algumas pequenas máquinas. Pra substituí-lo? Não. Protótipos. Porque como as pessoas não podem tocar e mexer nas alavancas das máquinas, a gente pensou, vamos fazer alguma coisa interativa para elas... Genial. Pra elas pegarem um pouco Matar a vontade desses filha da mãe de pegar as coisas. Bem isso. E daí a gente criou, tem o dedalejo, a gente fez só um dedinho num cano. E então a criança brinca assim. vai girando e ele vai caindo. Então teve exposição das máquinas também, né? Já teve. Que legal. Mas que deve ser diferente, porque você não vê elas em funcionamento, né? Aí a gente fazia assim, as performances. Tem sessões. Sempre no tipo final assim. tinha sessões do legal. espetáculo. Foram várias aqui, foi... Cara, sensacional. Mas é isso, quando... É um trabalho que está nos dando muita alegria, assim, porque a gente está conseguindo explorar muitas possibilidades dele, né? Que é essa coisa. A exposição, o espetáculo, os vídeos de construção, que foi uma coisa que correu muito, assim, porque a gente gravou todo o processo de construção deles. E agora esses mini vídeos também no TikTok, né? Que é uma outra coisa, que é uma outra linguagem. E porque além de uma máquina, ele é um bicho, então parece que você é meio que um Frankenstein fazendo isso, né? É. Montando um E gato. aí as pessoas começam a pedir, já estão pedindo, né? Máquinas, né? Querem que eu construa. A máquina do tempo é a mais pedida, que é a que está na minha... Há anos já está na minha... Mas na minha lista, esperando, né? Um dia vai aparecer o Luciano criança e a gente vai ver que ele construiu, que ele conseguiu. Essa é uma das primeiras máquinas, era a máquina do tempo. Era a máquina do tempo? Ela tá no... Bota na lista também o Stargate, por favor. Eu sou muito fã de Stargate, assim, uma... E da pipoca agora, né? É da pipoca? Essa aí vai ser tranquila. Tranquila. Vai ser mais tranquila de fazer. Pode ser arremessar também, que seria legal, né? Puta, de arremessar é perfeito. Aperta o botão e arremessa a pipoca. Porque daí uma mão. Nossa, essa aí tá pronta. Isso quase. é muito fácil, né? Muito pra fácil, você, muito imagina. Uma sexta-feira comum. E o que é legal, que vai ter uma interação física. Tu vai gastar um pouco de energia também, que tu vai ter que, né? Ah, tá. Não é só uma coisa... Você fica passivo comendo a não pipoca. fica passivo. Claro. Pequeno movimento. Essa aí já tá quase pronta. Os controles são difíceis? Cara, Mostra pras pessoas aí. eu não sei onde é que Aqui, ó, tá na geral. Nessa geral. Então é um controle De carrinho de controle remoto. de rádio. Na verdade, eu conheci ele por controle de drone. De drone. De drone, né? olha, Igualzinho os que eu Rolandinho. uso. Ou de aeromodelismo, assim. Aeromodelismo. E o meu irmão, ele criou um drone. Ele fez um drone Logo quando no ele estava começo, estudando eletrônica, assim. E voou umas duas, 3 vezes e o drone caiu e quebrou e ele nunca mais mexeu no drone e ficou esse controle lá, né? E daí quando a gente começou a construir essas máquinas, eu pensei, esse controle vai ser muito irado pra mexer. Animal. Então, claro, tem um Arduino junto, né? O controle ele só manda o sinal pro receptor e o Arduino que transforma isso em movimentos, O né? Arduino fica aqui dentro de algum livro desse? Fica aqui dentro, fica aqui atrás. Ah, você não viu? Tem um coração aí, Rolandinho. Dá uma olhada. A gente tá desvendando Olha isso. Sensacional. E a bateria é o quê? Tem 2 baterias. Tá. Porque ele transforma, porque tem isso também, como eu uso também alguns motores DC, né, então eu tive que ter também um... Tem que ter um transformadorzinho. transformador. E tem o compressor, né? E tem o compressor É uma que bateria. eu criei, esse compressor de ar que faz aqui, né? Ele pode levantar agora? Só um pouquinho. Ah, é um pistão. É um pistão. Que legal. Meu Que Agora, eu fiz, o que olha que ali, é o pistão? olha ali o que é o pistão. O que é? Uma bomba? Não tô vendo. É uma bomba de bicicleta. bicicleta. Uma bomba de bicicleta. É, perfeito. Maravilhoso. É uma bomba de bicicleta com Maravilhoso. uma mola, essa mola de retração, aquela, né? E um mini compressor de ar. Maravilhoso. Funciona perfeito. Funcionou perfeito. Porque quando eu descobri o Foley e pensei no Foley, esse Foley é um Foley de gaita mesmo, que eu reconstruí ele todo, né? Cortei, fiz todo. E aí a ideia era, de ter o gato se espreguiçando, né? Que é lindo, né? Muito legal. Que causa no espetáculo sempre é um espanto, Muito legal. assim. Que eu... Ele faz um barulho ainda. Sim, assim. é muito massa. E, gente, como que o pessoal acha mais do trabalho de vocês?
internet? Onde que é o lugar pra achar também os próximos... Cara, a gente foca, nosso foco dos vídeos é no YouTube ainda. A gente tá usando o TikTok bastante agora, mas é no YouTube que a gente posta todos os processos de construção. Então, cada máquina que vocês viram nas fotos e outras, né? Tu vai ver que a gente divulgou todo o processo. Então, se tu quer ver como fez aquela pecinha ali, tu vai lá que vai ter, né? Que legal. Então, são vídeos Isso é incrível. relativamente curtos, né? Que mostram toda essa construção. Qual é o canal? O nome do canal é Grupo de Pernas pro Ar. Perfeito. E isso em Deixa eu toda... deixar na descrição aqui, vocês clicam depois e vão Tem o lá. Instagram Claro. também, né? É, no Instagram, Grupo de Pernas pro Ar. Tudo é Grupo de Pernas pro Ar. Instagram, TikTok, Facebook. Tem muita gente que acompanha os processos de construção, sabe? Se inspira, muito legal isso. E Que legal. isso tem sido foi uma coisa nova para mim também. Eu sempre trabalhei muito fechado, assim. O processo, o construtor trabalha muito individual, né? E eu acho que desde desse trabalho da última invenção, a gente mudou a perspectiva, né? Por muito tempo me incomodava, né? Porque daí é duas coisas, né? Não é. Você imagina, o conteúdo dá tanto trabalho, né? Não, e assim, tu tem que construir pensando em mostrar isso. Então é diferente, porque tem muito erro, mas às vezes os erros são os mais interessantes. Mas foi uma coisa assim que hoje a gente tem muita gente que segue, é muito legal e poder ajudar nesses processos também, porque a gente também bebe muito disso, né? As pessoas disponibilizam hoje todos os processos, é muito legal, né? Você já viu o canal do Adam Savage? Ele era um dos Mythbusters, dos caçadores de mito, e ele faz um canal onde ele tem que preparar um figurino, uma fantasia em um dia. Sim. Já viu? E Não, assim, nunca vi. É muito legal. ele tem um laboratóriozinho dele também, assim, de gênio maluco. E, cara, as coisas que ele faz é um absurdo. Só que aí já é, assim, ele tem tudo na mão dele lá na versão Los Angeles, né? Onde ele faz assim, as coisas aparecem. Né? Nós queremos ter essas máquinas, né, cara? Puxa, ser máquina de soldar, que tem muitas coisas. A gente tem muita coisa, mas ainda falta muita coisa que facilitaria, né? E não tem espaço o projeto de vocês para investimentos de empresa, coisa assim? Olha, de marcas, com certeza, Vocês né? pensaram nisso? Ou o projeto de vocês agora é a gente tem pensado, assim, né? Vocês pensaram que o TikTok dá pra dar um dinheiro com o TikTok? O YouTube também. Com o YouTube o que a também. gente tem pensado. porque assim, não, até porque essa nova realidade que a gente não sabe ainda no que vai dar, nos ataca muito, né? Nós somos um grupo de apresentar, assim, né? A gente está na estrada, monta e vai para a estrada, sempre, há anos. A gente sabe que isso mudou. Isso vai ser muito mais difícil agora. Isso aí é uma coisa que a gente vai ter que ver outras possibilidades de chegar. Você acha por questão de incentivo do público? Eu acho que por público, por incentivo, por achar assim, ó, a logística para mim vai mudar muito. Tu levar um grupo hoje daqui para apresentar lá no Ceará, cara, isso é um custo gigante, assim. Eu acho que isso está se pensando diferente. Os festivais já têm pensado, vamos pegar os grupos daqui, sabe? Então, por isso que a gente também está pensando em coisas menores. A gente está pensando agora num espetáculo menor, sabe, que possa levar num avião, sabe, uma máquina, coisas assim, porque a gente sabe que não adianta, é um outro momento. Os nossos espetáculos são espetáculos mais difíceis de levar, tem uma logística toda. E talvez quando você tem o incentivo cultural, isso independe, né? Você pode ter uma estrutura mais grande, fácil, um né? custo grande, tá tudo pago. E a gente daí pode melhorar a questão disso também, das transmissões, poder ir descobrindo essa linguagem, porque a gente, né, não é teatro, mas também não é cinema, né, cada vez descobrir mais o que faz com que a gente consiga permanecer com as características do nosso trabalho, sem perder elas, e anexando as novas, porque hoje está um hibridismo, né? É tudo muito híbrido hoje, né? Então, a gente tem que estudar isso. Isso, é claro, precisa de investimento, mas tem sido uma experiência muito legal, assim, o retorno das pessoas. Eu vi alguns estudos, inclusive o Google publicou, inclusive, que depois de guerras, depois desses períodos, existem 2 anos de celebration, que são 2 anos onde, eu percebo isso, né, onde as pessoas vão querer ir muito pra teatro, pra fora. Eu tô desejando isso, né? Claro. Onde vai ter essa... Assim, eu fui no cinema esses dias, eu quase chorei de ver o cinema, a tela. Foi uma experiência de quase a primeira vez no cinema. Então eu tô maluco pra... Sabe quando você compra um aparelho de som novo e quer ouvir todos os discos? Claro. Eu quero ir de novo em todos os... Ontem eu tava lendo uma coisa também que estava falando assim que vai diminuir o formato também, ser coisas um pouco menores, assim, né? Eu acho que coisas grandes, assim, mega shows, essas coisas vai ser um pouco mais difícil. Mas de repente tu vai numa casa Mas, Luciano, por que pequena, numa realidade que a gente tem quase todo ano um Circo do Soleil pago por várias marcas aqui, né, na cidade de São Paulo?
A gente tá esperando o Circo du Soleil, como é que vai voltar agora pra gente ver, né? tamanho deles, né? Como é que vai voltar. Que é inacreditável ter essa estrutura toda, né? Parada, né? Mas eu espero que a internet agora também, esse jeito que vocês estão se comunicando novo, essa novidade, que você trouxe a tecnologia, né, e misturou, também eu acho que essa parte também de estar na internet traz esse hibridismo também de você pensar formatos para poder mostrar suas coisas também, né, na internet. Eu espero que isso ajude a coisa a ter outras perspectivas e ajude a continuar, né? Com certeza, assim. E eu acho também, eu sinto que as pessoas estão muito afim de ver ao vivo, por exemplo, as coisas agora. Claro, eu acho. Esse novo público que a gente, no TikTok, foi um público realmente que nós não tínhamos ainda chegado. É um outro público. Eles falam muito, né? Vai querer ver. Falam muito. Aonde? Cara, isso dá pra ver ao vivo, isso? Porque Tem também tu acha que também é só, né? Claro. Só ver Nossa, e o poder disso aí, cara. De você talvez, aí eu não sei como é que funciona, mas de você, por exemplo, ter um ingresso, e aí antes de você ir pela internet, você já monta tudo, né? Mas já tem garantido. vocês estão aqui por causa do TikTok, também a gente se conheceu. Exato. E por causa daqui agora nós vamos crescer mais, com certeza. tomara, E atacar outras pessoas. Por causa daqui vai ter aquele contrato, né, com a Globo, aquela coisa toda. E aí vocês vão com certeza lembrar da gente quando estiverem na França com o teatro Na próximo. França, claro. Vamos fazer um oi ali no fundo do pessoal da pipoca. Não, mas sem zoeira, espero que ajude também, né? Porque com certeza. o público que a gente tem aqui gosta de arte, gosta de cinema. Gosta de cenografia. Exato. Quando eu ouvi no TikTok, eu nem pedi a autorização do Rolandinho. Falei, Rolandinho, eu já convidei, dá uma olhada. E, Nossa, que bom que você tudo bem, incrível. Eu já tinha aparecido pra mim também. Eu falei, nossa, dá pra convidar? Quem que é? Eu falei, aquele doido do TikTok que faz as máquinas. Ah, tô ligado. Muito bom isso. O cara vai te ver hoje a peça e vai falar, mãe, o maluco do TikTok. Isso é legal, né? Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. A gente tem um respeito... Com todo respeito, maluco, né? A gente tem muito respeito com o nosso público, sabe? Desde da nossa experiência da rua, que ali é olho no olho. Não é uma coisa de um teatro, que tem também, mas enfim, que tu termine, pode ir pro teu... Não, nós terminou o espetáculo, tá ali, as pessoas vêm falar, cara, querem vir... Agora é um problema até querem vir te abraçar sempre, então tu não sabe o que tu faz, né? Hoje tu não sabe o que tu faz, né? Mas antigamente a gente sempre fica assim, eu termino e fico uma hora lá conversando com as pessoas. Tu cria uma relação a partir de agora. E agora também a gente está fazendo isso, sabe, nas redes, assim. Responder, conversar, porque a gente sentiu que para mim é importante mesmo. Eu acho que é isso, sabe? Mas é interessante verdadeira, que né? quando chega nas redes sociais alguém que já é artista, que já lida com o público, é diferente. A gente também, eu pego alguma hora do dia, eu fico respondendo todo mundo por prazer mesmo, satisfação. Prazer, meu trabalho é encontrar o público, quero fazer o contato, então é uma oportunidade incrível. As pessoas estão te perguntando, né? Como é que você não vai Estão responder? interessados no que você faz, isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é o que mais trouxe pra gente a internet. Foi o reconhecimento pro nosso trabalho. E isso é muito legal, porque a internet traz esse reconhecimento desproporcional até, assim, você fica até deslumbrado. E é muito legal isso. E é sério, eu acho que tem um jeito de viabilizar iniciativas como a de vocês através desse instrumento que é a internet, principalmente num país onde tem tanta dificuldade das coisas chegarem de um ponto a outro. Então, por isso que eu achei muito legal quando eu vi lá no TikTok e o Bruno me mostrou, falou, eu convidei. Nossa, vai ser muito rico receber. Né, foi muito aqui. legal. E a gente quer agradecer demais a disponibilidade de vocês, não só de terem vindo aqui e contado tudo e mostrado tudo, como ter trazido uma das máquinas aqui pra gente ver ao vivo, que foi um negócio. E o pessoal fica ligado que a gente vai estar daqui um pouco apresentando por aqui também, em São Paulo. Vocês avisam no Vamos Instagram? avisar, a gente sempre avisa. A gente vai ter uma legal que a gente vai estar com um espetáculo online. Que a gente não marcou data ainda, né? Ainda não Mas marcamos. logo, então a gente vai mandar para vocês que vai ser esse espetáculo. A Última Invenção. Ele é uma live ou ele é gravado? E esse vai ser ao vivo. Esse, na verdade, é uma exposição. Vai ser a exposição ao vivo. É uma exposição ao vivo que a gente vai fazer. A gente mostra Que vai ser cada muito máquina legal. e Cada as pessoas vão máquina. perguntando, a gente vai respondendo ao mesmo tempo. Quer ver aquele detalhe ali pertinho? A gente vai lá e mostra. Vai lá e mostra. Super legal. É uma exposição que tem sido bem interessante. O espetáculo, acho que em breve vai ter depois, que esse a gente já tem gravado e a gente tem feito em alguns festivais. Sempre a gente divulga nas nossas redes, né? E também, Luciano, assim, podia ter um botão e a vaca baba um álcool gel. Aí você fica lá embaixo, você só faz assim com a mão e ó... Desculpa, tá? É só uma ideia. Essas ideias, tu acha que... Eu anoto tudo. Bruno, eu anoto Maravilhoso, tudo. né? A mão da pipoca, tá tudo aqui, porque muitas dessas eu faço depois. Vaca, álcool em gel. No beleza, grupo, né? do nosso grupo é muito engraçado, porque claro, tem os outros integrantes, o Denison, a Lauren, o Gabriel, o Jonathan, que são parceiros de anos, assim, e são muito responsáveis por botar essas coisas na rua, que não é fácil.
E eles brincam muito. Ah, mas essa vaca podia não sei o quê. O cocô surgiu assim, a vaca faz cocô. A vaca faz cocô. A máquina faz cocô, sabe? E pensar, pô, e eu pensei, vou pra casa e faço. E daí quando chega eles não acreditam. Eles não acreditam. Daí eu não falo, às vezes no espetáculo, pá, não é possível. A vaca tá cagando, não é possível. Aí eles brigam, eu quero crédito. Não, você não tem crédito, as ideias estão aí, ó. Então, eu sempre eu gosto de pegar essas brincadeiras assim, e depois ver dentro disso que sempre é possível. Mas filtra bem o que o Bruno fala. É que eu trabalho com criação, não me dá corda, por favor. Legal, gente. Muito obrigado por quem assistiu esse vídeo. Eu inclusive, tô preocupado que a gente tá só com a geral aqui, porque esse gato ocupou um certo espaço. Aqui, né? Espaçoso. Então, muito obrigado, de verdade. Obrigado aos nossos convidados maravilhosos e até o próximo vídeo aqui. É isso aí. Do Pipocast. Valeu.